vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, quer que seja uma conversa. Mas isto para dizer, e tu és uma pessoa que tu falas muitas vezes da cena de sermos nós próprios. Sim, orgânicos. Né? Orgânicos e estarmos alinhados com aquilo que queríamos fazer. E eu pensei, estou a tornar isto sempre muito em entrevista, quando eu quero mesmo estar a conversar. Ou seja, eu tenho aqui um guião que se eu seguisse... Sim, eu também faço igual, não é? Tenho ali às vezes um guião quando estou a convidar pessoal e tenho ali 3 ou 4 pontos-chave que gostava mesmo de abordar. Só que às vezes tu saltas. Por exemplo, agora tens aí no guião que vamos falar sobre grafites. Mas se calhar a conversa aqui começa a fluir e começamos a falar de carros, começamos a falar de workshops, estou a dar assim para o ar, não é? E aquilo está tão bom que tu não entras por aí. Se a conversa estiver boa e tiveres a experiência dali, não que não tenhamos de estar sempre a pensar isto tem que ser bom para digital, tem que ser bom para não sei o quê. Mas se for mesmo naquela de faz-te conta que o digital não existe, não é? Faz-te conta que estamos em conversa de café nos anos 90. Não, mas é assim que funciona às vezes. É assim que às vezes a gente tem que moldar o nosso mindset. Estou numa conversa com o Ângelo, estamos num café nos anos 90 à beira da praia. Bora lá só falar sobre coisas que me interessam saber sobre ele e coisas que ele provavelmente tem curiosidade sobre mim. Então estamos ali numa conversa, chill, vamos conversando e depois se houver tópicos que possas ir picando durante o podcast, durante a conversa, não é? Que tenhas aí no guião, melhor. Sim, porque às vezes esse próprio tema acaba e tu já sabes, tu na tua cabeça, como te preparaste, ok, agora vou agarrar aqui num gancho e passo para o tema seguinte. Mas eu acho muito mais orgânico que seja uma conversa, tanto que, pronto, isto para te explicar também, eu antes fazia uma introdução de episódio, quando eu já estava num quebra-gelo com o convidado, bué da fixe. E ou seja, nós daqui a 5 minutos, mesmo que seja 3, 10, não interessa, já estamos num ritmo de conversa bacana e depois eu às vezes interrompi para dizer, malta, sejam bem-vindos, não sei o quê, e eu agora, isto já está a gravar, já temos tudo a gravar, e depois ponho o início de um sítio que eu acho que faz sentido. Pronto, o bom do digital, quando estamos a editar, né, é que depois também podes moldar a conversa à tua maneira, não é? Certo. Agora, é fixe também não só pensarmos, olha, depois eu vou usar este ou vou usar aquele, é fixe, deixar levar e quando tiver tudo acabadinho, aí é que começas a juntar o puzzle. Até porque tu notas muito quando estás a ver principalmente, porque eu acho que são 2 produtos diferentes. Quando tu estás a ver uma entrevista de televisão, faz sentido que aquilo seja guionado e tu tens tempos de televisão. Sim. Tu no digital, como estavas a referir e bem, quando estás a ver um podcast, ou mesmo que seja uma entrevista, tu consegues perceber perfeitamente quando o host está a pensar na pergunta que vai fazer a seguir e não está a ouvir. E eu, enquanto consumidor, o que eu penso não é sempre... Eu tento não pensar tanto, obviamente que eu penso sempre, vou tentar agarrar num ângulo interessante desta pessoa para que seja interessante lá para casa. Eu penso nisso. Mas eu não penso no que é que a pessoa está a pensar. Eu quero é que o meu convidado se sinta ouvido e eu próprio quero estar a ouvi-lo, porque senão eu depois não te vou saber agarrar na próxima pergunta. Estás a ver? Gostas de levar na conversa e depois, à medida que a conversa vai fluindo, vais olhando aí para o guião, meio que, olha, tenho aqui 2 ou 3 coisas que se calhar consigo introduzir nesta conversa que está agora a falar sobre, sei lá, o mundo digital que era antes e agora neste momento mudou e tu aí consegues enfiar a cena. A cena é essa, às vezes eu vejo bué de pessoas que dedicaram anos e anos à comunicação e estudaram e não sei o quê. E eu sei que essas pessoas estão muito mais bem preparadas que eu, porque eu estou zero preparado. Eu estudei artes, né? Não estou nada envolvido em comunicação. Eu estou a fazer aquilo por gosto mesmo, por amor à camisola, completamente. Estou lá a fazer as minhas cenas, quando estou a fazer o meu pod, estou lá, minimamente faço trabalho de pesquisa, não é? Vou pesquisar um bocado sobre a pessoa. Se não conhecer muito bem a pessoa ainda, me envolvo mais, não é? Para conhecer ainda melhor. E depois faço a minha, assim como tu, faço o meu pequeno guiãozinho e vou tentar ao máximo só ir aos pontos-chave, não ir a todo, porque às vezes ponho mais coisas, encharco aquilo cheio de coisas para se no caso de faltar alguma coisa eu ir lá buscar. Agora, a cena fixe é, como eu não tenho como é que eu ia te explicar isto? Não tenho aquela... nem sei como é que explicar isso, mas as pessoas que estudam comunicação têm sempre umas palas, né? Têm sempre meio que uns caminhos, uns truques, não é? Umas muletas. Eu não, né? Eu não estudei aquilo, então eu vou-me pondo aquilo à minha maneira. Estás a aprender? Se está certo ou errado, não sei.
Mas eu vou colocando aquilo para lá e aquilo se soar bem, melhor. Mas tu, desde que começaste a fazer, não sentes que ao ouvir-te, porque eu aprendo imenso ao ouvir-me. Quando ouves, sim. Não sei se isto já te aconteceu, pá, mas eu vou ouvir episódios, aliás, eu só ouço o episódio uma vez, que é depois de o fazer, para montar o trailer, pá, depois não ouço nunca mais. Sim. Mas se eu for ouvir episódios meus que fiz no início, houve muitas coisas que eu fui corrigindo. Não sei se tu... Eu também faço isso. Só que imagina, é bué difícil tu julgaste um bocado pelo erro, né? E estás ali tipo, epá, aqui se calhar podia ter colocado esta questão de outra forma e tal. Mas depois quando vais para cima outra vez do próximo convidado, se calhar estás tão... A pessoa é tão fixe, tu, tipo, por exemplo, podes ser fã da pessoa até, inclusive gostas do que a pessoa faz, não sei o quê, que estás tão... que aquilo se esquece outra vez, estás a ver? Porque és tu, não é tipo a tua cena de podcaster, estás a perceber? Então... Eu não tenho essa cena, eu não tenho essa barreira. Eu tipo estou contigo agora aqui um bocado, e se fosse eu a fazer-te a entrevista, não é? Se calhar tinha, próxima vez o Ricardo vai ser assim. Penso isso inconscientemente, não é? Mas depois quando chego aqui, pá, aquilo se calhar voa, ou estou num tema tão fixe contigo, estou a conversar num tema tão fixe contigo, que chega a um ponto em que aquilo que eu tinha preparado antes para me conter ali, para não... coisas, pequenos detalhes, não é? Diga assim, que se lixe, vou só puxar uma gargalhada, aquilo foi tão engraçado o que ele me disse, o que ele me contou, caga nisso, segue para cima. E também há outra coisa que é, eu não sei se isto acontece contigo, mas grande parte dos meus convidados, a primeira vez que eu estou com eles e que eu sinto a energia da pessoa é, por exemplo, eu nunca tínhamos estado juntos. Ou seja, tivemos aqui 10 minutos antes e já estamos aqui sentados a gravar. E às vezes tu imaginas como é que vai ser uma coisa na tua cabeça, mas a pessoa tem uma energia que te leva para o outro lado e faz parte. E há pessoas que, pronto, são um bocado mais... Tu conseguiste tirar uma gargalhada daquela pessoa ou deixá-la mais confortável, tens de puxar um bocadinho mais, tentar perceber mais como é que é a personalidade da pessoa e tal. E isso é um trabalho que também não estava habituado, né? Tu vais adquirindo isso à medida que o tempo vai passando e tu vais... À medida que o tempo passa, à medida que vais convidando pessoas, tu vais percebendo que as personalidades são todas diferentes, as pessoas têm todas a sua maneira de falar, a sua maneira de estar, e tu vais percebendo isso. Eu adoro debater este tema com pessoas que fazem isto. Que é, eu quando te disse, não era tanto sobre as perguntas que vou fazer ou sobre a forma, é mais, tipo, por exemplo, no início, eu tinha uma tendência muito grande a validar todas as respostas do meu convidado. Vamos imaginar, eu dizia-te assim, Ângelo, tu disseste-me agora, eu estudei artes, e eu por acaso tenho aqui um apontamento que é, tu fizeste dropout de 2 cursos, que foi gestão e depois um curso artístico, do que eu sei, o único que concluíste foi ilustração e novos mídia. Imagina, tenho esta nota aqui, já lá vamos. E tu davas-me uma resposta, e eu fazia assim no fim, pois, faz sentido. Ou seja, eu estou a validar uma coisa que na verdade nem precisa de validação. Era uma bengala. Ou aquelas bengalas também que acontecem muito, que é que às vezes faz sentido para dar ritmo à conversa, mas havia vezes em que eu sentia que era exagerado. Por exemplo, pois, sim, sabes? Eu estou a falar destas pequenas correções. Agora, a forma como vou fazer as perguntas, os temas, eu também já estou à vontade para me permitir ir no flow. E aliás, eu tiro prazer de ir no flow. Percebo isso. Eu sou completamente igual. Quando estou ali, às vezes, imagina, sei que posso extrair mais chumbo se for muito ao guião e se tiver mais detalhe ali em certas perguntas, ir para coisas mais intimistas e não sei o quê. Mas se a conversa aqui estiver fixe sobre uma cena que acho que é interessante também, eu não vou estar a cortar isso. Estás a perceber? É isso. Sabendo que no guião tem ali 2 ou 3 pontos-chave que vai ser super importante e que vai ter impacto ou porque a pessoa passou numa fase da vida dela, por exemplo, a dar aqui uma hipótese, né? Passou uma fase dela menos boa e as pessoas gostam muito desse tema de superação e não sei o quê. Mas se eu estiver numa conversa contigo que está sendo boa na mesma, eu não vou buscar aquilo. Percebes? Só para não quebrar ali, porque depois, imagina, estou a ter aqui uma conversa contigo de... gostas de fazer nos teus tempos mortos, nos teus tempos livres, gostas de fazer yoga, não é? E estás a ter aqui, mas estás a dizer aquilo com um prazer bué da grande, não sei o quê. E de repente eu vou cortar isso e vamos para um trauma que tiveste e que tiveste de superar. Não já faz sentido. Estou-te a matar, estás a ver?
estavas ali tão bem feliz a falar sobre uma cena que estás a curtir bué no momento e não sei o quê, e que estás numa fase bué da boa da tua vida, e depois vou buscar um trauma que se calhar para o espectador vai curtir porque foi uma cena de superação e não sei o quê, aquela lenga-lenga toda, mas para ti se calhar vai-te deixar fogo. Estamos a falar sobre uma cena que tu no teu inconsciente vais dizer assim, este gajo está-me aqui a puxar coisas para ali, estás a ver? Que é para consumir, as pessoas consumirem isto, percebe? E eu não faço isso. Eu acho que tu fazes aquilo que eu também eu passei a fazer, não no início, mas que agora faço, que é, tu conversas o teu podcast, até porque, como estavas a dizer, tu não sentes qualquer tipo de peso nos ombros ou responsabilidade de fazer isto perfeito. Tu fazes isto, é mais um produto, é uma coisa, tu vais conversar com a pessoa sobre temas que a ti, Ângelo, te interessam. Sim, sem dúvida. E não vou puxar, atenção, eu não vou puxar muito para a polémica. Porque a polémica vem muito hoje em dia. Bué. A polémica hoje, se chegares aí e me puseres perguntas sobre 3 ou 4 coisas, não me puseres filtro e eu começar aqui a falar, isso vai vender bué. Se tu cortares e meteres, isso vai dar números. É normal, é uma coisa fácil de fazer, né? Agora, se falarmos aqui sobre coisas que possa acrescentar algo às pessoas, sabes? Noutro tipo de prisma, que não a polémica, se calhar não vais ter muito menos números, mas os números que vais ter vão de pessoas que vão aprender algo com este podcast, estás a ver? Porque às vezes na polémica tu não aprendes nada. Tens bué de números, só que as pessoas no digital, e às vezes muita marca, muita agência e não sei o quê, pensam que esses números acrescentam alguma coisa. E não acrescentam nada. Para mim não acrescentam nada. Tipo polémicas, e não vou referir aqui nomes, mas há muita polémica que surge aí, que anda aí meio na baila, no digital, que tem bué de números, e depois as pessoas veem, já viste não sei o quê, pá, por acaso não estou assim muito interessado, o que é que isso me acrescenta, estás a ver? E as pessoas pensam que esse número dá em alguma coisa. Pode dar, porque tem número, tem visibilidade, não sei o quê. Mas para mim não me acrescenta nada. Pá, mas por acaso estava a ter esta conversa no outro dia com uma amiga que também tem um podcast e criadora de conteúdo, que é as pessoas, em Portugal, mas acho que não é em Portugal, eu acho que é no mundo, nós consumimos muito mais coisas polémicas e que denigrem a imagem do outro do que propriamente coisas mais profundas ou com esse valor acrescentado que tu estás a dizer. Tu consomes bué bullying gratuito em Portugal, meu. Bué da bullying gratuito. Mas bué. Isso é um excelente tema. Não, mas consomes bué. Não aquele bullying totalmente agressivo, mas há um bullying assim meio fofinho, em tom de humor. Estás a saber? Em tom de humorístico. Há bué da bullying em tom humorístico, gratuito, que tu consomes bué e que dá bué de números. Mas sabes, isso já foi uma coisa que me atormentou imenso. E parar, realidade, meu. E parar esses sítios, estás a ver? E hoje em dia a minha perspectiva mudou um bocado sobre isso, que é, pá, se é o tipo de produto que eu adoro consumir eu enquanto Ricardo Campanhã, pá, vou-te dizer não. Só que a verdade é que, e os números estão lá, não mentem, a malta gosta. Epá, e se a malta gosta é deixar estar. Eu prefiro não ajudar a ser, eu prefiro não ajudar o produto a crescer, pá, só porque, pronto, acho que ninguém gosta muito de ser gozado. Se tu reparares bem, o mundo dos memes, por exemplo, queria dar um exemplo, né? O mundo dos memes é enorme, meu. 9gag foi das primeiras páginas que ficar virais. Tipo, esquece, é incrível. E em Portugal, então, tu qualquer coisinha, se puderes aproveitar o meme para utilizar aquilo para gerar gargalhada, é incrível. Tu, se fores bem a ver, qualquer coisinha que surja de meme, pá, desperta números, desperta qualquer coisa. E depois há marcas que conseguem usar isso de forma positiva e conseguem, tipo, fazer um trocadilhozinho com isso e colocar isso. Pá, tens a Control, que é incrível. Tens muitas marcas boas que conseguem depois usar isso em... O IKEA também, muitas vezes aproveita, faz aquele marketing de oportunidade. O Lidl, às vezes, também. Tens muitas marcas, a Superboc, tens imensas marcas que o fazem. Só que lá está, precisamos bué disso. Eu sinto que o público em Portugal precisa bué dessa cena, da polémicazinha, da ceninha, mas precisa bué. A mim não me acrescenta nada. Tá? Eu acho engraçado quando fazem esses trocadilhos e não sei o que, acho que é bué bom ver o lado criativo de certas marcas a fazerem. Mas tu próprio às vezes não usas momentos-chave de oportunidade para as tuas para a tua arte? Eu consigo usar, mas desde que não consiga ferir a nível de bullying a ninguém. Tá a ver? Se for sobre sei lá, se for sobre um produto, um objeto, não sei o quê, pá, e agora quando é uma pessoa não... É melhor, tipo... não entrar por aí. Não, metes um travão, né? Tipo, não faz sentido. Não faz parte dos meus ideais estar a falar... Imagina, a polémica da Joana com os anjos. Pá, não vou fazer um trocadilho para os anjos
por causa de o acne, não sei o quê, e vi bué de pessoas a fazer. Isso para mim não faz sentido, estás a ver? Independentemente de perceber a cena deles, perceber a cena da Joana, estar ali tipo, eu consigo compreender a situação, não é? Agora, pá, não vou estar a jogar lenha para a fogueira se não... Não é esse tipo de atenção que tu queres. Para já não faz sentido, não vai de encontro aos meus ideais, né? Estar ali a gozar com o acne e não sei o quê, porque é um tema bem delicado. E depois, que não vai acrescentar nada. Essa não é essa. Porque tu é engraçado, porque tu falas, já te ouvi dizer noutras entrevistas, que tu não gostas, tu não queres estar associado a polémicas. Não, há polémicas e polémicas. Se for polémicas que me envolvam sobre alguma coisa, tu não gostas de estar associado, nem tu, nem eu, ninguém certo. Gosta, não é? Agora, há certos tipos de polémica, por exemplo, a guerra do Putin na Ucrânia e não sei o quê. Pá, o gajo é o que é, estás a ver? E então eu fiz o trocadilho do gajo porque ele é realmente aquilo, estás a ver? Isso eu compreendo que há pessoas que me podem atacar, estás a usar agora o oportunismo para aparecer. Pá, se eu já tenho aquela opinião sobre ele de há anos, vou espetá-la agora, tipo, faz sentido, estás a ver? Que as pessoas conheçam a minha opinião sobre aquele ser humano que para mim não faz sentido nenhum fazer o que faz, estás a ver? Yeah. Isso é uma polémica que eu acho, para mim, acho que enriquece a cena, estás a ver? Porque acho que as pessoas sabem que realmente ele é aquilo e pá, é o que é. Pronto, mas agora para quem nos está a ver já há 20 minutos, és do Raimundo, Another Angelo, devem conhecê-lo mais por Another Angelo, és artista. E vamos começar por um ponto que já tínhamos tocado, que é, tu tens 40 anos. 40 anos, fiz em março. És o meu convidado mais velho, pá. Pá. Mentalidade de 25, mas já pesa. Muitas das pessoas não associam um rosto à tua arte, o que é fixe. Sim. Eu, ultimamente até tenho aparecido mais porque em prol de trabalho e falar sobre aquilo que eu gosto de fazer, eu vou aparecendo. Agora, como estávamos a referir ainda há pouco, se vou aparecer com regularidade só por aparecer, não. Vai acrescentar alguma coisa? Não. Percebo o que queres dizer. Mas se for o meu trabalho, ok, olha, vou aparecendo, vou falando, vou tirando algumas dúvidas que sejam interessantes, não é? Consigo acrescentar alguma coisa, ok, bora aí. Agora, estar sempre a aparecer, a mostrar o que é que eu estou a vestir, a mostrar o que é que eu estou a comprar, a mostrar o que... Ser influencer não é a tua cena? Não é muito a minha cena, estás a ver? E depois hoje em dia, se tu reparares bem, as pessoas que tu segues, a maioria das pessoas que sigo ou são marcas, ou são amigos, ou são não sei o quê, mas a maioria das pessoas, quando tu vais ver bem, colocam-me bué sobre a vida privada deles, não é? E as pessoas partilham isso de forma ingênua, gostam de ir divulgando as cenas, não sei o quê. Só que nem toda a gente tem que ser assim, estás a perceber? E há esse problema há pessoas que parece que fazem muito o que o outro faz. Eu faço aquilo que eu me apetece, faço aquilo que me apetece, faço aquilo que gosto. Se eu acho que pessoalmente colocar 10 fotos ao espelho durante a semana não vai acrescentar nada, não meto, estás a ver? Mas não vai acrescentar nada para ti ou para o que os outros para mim e para os outros, estás a ver? Okay. O que é que vai acrescentar se eu agora estou vestido desta forma e amanhã vou estar de outra, ou vou estar sempre com a mesma? Porque nem toda a gente faz isso, percebes? Certo. Toda a gente tenta passar uma cena às vezes, ou a maioria das pessoas, uma coisa que não é a realidade. Estás a ver? Isso é um tema polémico. Não é polémico, sabes? Mas é a realidade. Imagina, se eu hoje estiver com esta roupa e se eu me apetecer estar e com ela 3 dias, eu estou, estás a perceber? Porque ninguém te viu. Não, ninguém me viu. Se eu fosse o influencer que muitas das pessoas são, eu se calhar colocava. Mas nem toda a gente faz isso. Ou quase ninguém faz isso. Porque não é cool. Não, aliás, os influencers vão de férias com outfits pensados para dias diferentes. 70 outfits para 70 dias. Ou não, ou para metade. Não estando aqui tipo a dizer que isso é injusto. Ou que é... Não, estás a falar da tua perspectiva. Estou a falar a minha perspectiva. Acho que muitas das vezes nós vivemos muito para o digital. Boa. Eu não, percebes? Mas sinto muito das pessoas a vivê-la. Porque imagina, será que essas pessoas, se não existisse o digital, faziam as coisas da mesma forma? Será? Tu achas que sim? Porque eu faço aquilo que faço havendo digital ou não. Fora do digital. Imagina, eu não apareço tanto porque nem me apetece aparecer e porque nem faz sentido. Não é? Mas se eu aparecesse, o mesmo que faço fora, faço dentro porque já estou habituado a isso. Percebes? Não sigo a influência dos outros que influenciam as pessoas a fazerem aquele modo de vida, não é? Porque o influencer é isso, tenta-te influenciar a usar aquilo
que está a usar, ou a usar aquele método, não é? O influencer, normalmente, o termo influencer é um bocado influenciar as outras pessoas a tipo, terem mais ou menos aquele estilo de vida, ou gostarem daquilo que vestem, não sei o quê, não é? Mas achas que, eu acho que sim, eu acho que no fim do dia um influencer é isso, só que eu acho que as pessoas que o fazem não o fazem com o intuito de querer influenciar. Acho que se expõem e com isso tentam um dia chegar a esse patamar de conseguir influenciar os outros. Okay. Não sei, porque eu acho que é uma cena bué egóica, bué egoísta, não é egoísta que eu quero dizer, bué de imagem autocentrada. E é um tema que por acaso eu tinha aqui para discutir contigo e ainda bem que já entramos por aí, que é, sabes o que é que eu sinto? Eu entrei no digital só com o podcast. Eu sou um total desconhecido, só que realmente a minha paixão é comunicar e conhecer pessoas novas, pá, pessoas... E fazes super bem, é? Obrigado. Pessoas com backgrounds completamente diferentes. E o que é que eu noto? O meu podcast vai crescendo aos poucos. E isto é como os juros compostos. Quando tu começas muito pequenino e vais crescendo, à medida que mais cresces, mais rápido cresces também. Sim. Só que sabes o que é que eu notei? Eu sou um gajo que partilhava muito pouco da minha cena. Okay. Eu partilhava episódios, no fundo. E comecei a ter malta que depois me começa a acompanhar, que já começa a ver o podcast pelo que acompanhei e não só pelos convidados que eu trago. Porque há pessoas que só vêm ver tipo, pessoas específicas porque querem saber sobre o Another Angelo e não querem saber sobre mim. Mas, e há outras que já começam a inverter. E eu comecei a sentir que eu a partir do momento em que comecei a trabalhar mais a minha marca pessoal e a começar a meter mais coisas minhas, claro que é sempre controlado, há coisas que eu não quero mostrar. Sim, claro, faz sentido. Epá, que comecei a crescer mais rápido e a ter mais interação com a minha comunidade. Porque acima de tudo, eu acho que aqui, para mim não me interessa aparecer por aparecer. Acho que para mim o que faz sentido é a interação com a comunidade. Só que para isso acontecer eu preciso aparecer. Estás a ver? Claro, faz sentido. E há aqui um ponto que é, eu não faria se entretanto se eu não tivesse a curtir o processo. É uma coisa que eu ainda tenho que fazer pensada. Por exemplo, eu agora fui para o TikTok. Era uma ferramenta que eu não usava. Uma ferramenta super boa para comunicar. Eu não usava o TikTok, estás a ver? E agora comecei a pôr lá uns vídeos. Pá, basicamente é uns vlogs, estás a ver? Sim, eu estou ainda a experimentar. E eu pensei, primeiro uma coisa que o podcast me deu foi o deixar de ter medo do que os outros pensam. Tipo, caguei, vou experimentar. Pensam o que os outros pensam, faz todo o sentido. É. E comecei... Só que eu tenho que sair de casa a pensar, eu hoje tenho que fazer um vlog. Porque não me está automático na cabeça, sabes? Ou seja, eu não, o meu default não é, vou-me gravar. Ok. E então eu ainda tenho que fazer esse esforço. Só que depois, eu digo-lhe esforço, mas se realmente me gostasse muito eu não fazia, sabes? Tipo, eu não vou fazer coisas que eu não quero. Sim. Só que, entretanto, até me estou a divertir no processo. E acho giro, é uma memória que fica ali que eu, quando quiser saber, por exemplo, eu estou a gravar um vlog. Eu agora, quando me apetecer, vou ver como é que foi o dia quando eu gravei com o Ângelo. Pronto, mas isto para dizer... Estou um bocado a adaptar-me para poder crescer mais rápido. Ou seja, já estou um bocado com cabeça de influencer. Com essa, eu chamo-lhe cabeça de influencer. E eu acho que isto é aqui é um assunto complexo porque eu não faria se não quisesse. Eu tenho sempre o livre-arbítrio de escolher, mas já estou a fazer para poder chegar ao resultado mais rápido. Sim, mas imagina, tu estás a fazer aquilo para a tua comunidade porque é aquilo que tu gostas de fazer. Estás a entender? Isso faz todo o sentido. Quando tu fazes em prol do trabalho que tu gostas, faz todo o sentido aparecer. É como eu. Estás-me a convidar para vir aqui falar contigo, falar sobre o meu trabalho, falar um bocado sobre mim, não sei o quê. Faz sentido. Agora, eu estar a fazer isto quase todos os dias, não sei o quê, e estar ali para a minha comunidade e estar sempre a falar do que estar a partilhar o meu trabalho, já não faz sentido. Percebes? Tem que haver ali meio que o Another Angelo e o Ângelo, sabes? É como o teu podcast. Tem que haver o teu podcast e o que tu estás a criar para ele, enriquecer com ele através do Ricardo, e tem que haver o Ricardo pessoal. Sem dúvida. Tem que haver ali sempre uma coisa que separa uma da outra, não é? E como é que tu dissocias um do outro? Porque, por exemplo, o Next Top Campanhã só vive do Ricardo Campanhã. Ou seja, não há Next Top Campanhã sem Ricardo Campanhã. Mas está o Ricardo Campanhã profissional, não o pessoal. Se quiseres começar a introduzir a tua vida pessoal, é diferente. Certo. Aí já é um bocado diferente. Agora, estás a introduzir too much, já deixa de ser tão podcast. Já começa a ser o teu mundo quase. Mas como é que tu fazes com o Another Angelo? Porque o Another Angelo é o Ângelo. É o Ângelo, mas não o Ângelo pessoal. Não vou estar lá sempre a partilhar o que é que eu estou a vestir, o que é que eu estou a comprar, o que é que eu estou a ver, o que é que eu estou a consumir, percebes?
Estou a partilhar mais daquilo que faço, do que o Another Angel faz, não é? Aquilo que ele escreve, aquilo que ele ilustra, aquilo que ele vai, aquilo que ele cria, aquilo que ele está a criar como no podcast, aquilo que ele vai a um festival e no festival está a trabalhar sobre uma cena, o joga fins, não é? Do que, entendes? Quando às vezes, imagina, estou a viver a minha vida pessoal e estou, sei lá, estou no Algarve com os amigos, nos copos, não sei o quê, isso não vou estar ali a colocar, estás a ver? Se fosse outra pessoa, se calhar misturava tudo, baralhava tudo e está tudo ali enfiado, não é? Yeah. Há muita gente que faz isso. Yeah. Pois é isso. Tu tens Insta pessoal? Ou nem Insta pessoal tens? Tenho, mas não coloco, nem no pessoal eu coloco isso. Às vezes coloco alguns momentos mais pessoais, não sei o quê, e coloco para lá. Yeah. Algumas memórias e algumas coisinhas coloco para lá. Mas imagina, não vou estar a... Percebes? Porque não faz sentido. Acrescentar uma coisa, estar ali com os copos, com os amigos e não sei o quê, não sei o que mais, ou a Another Angel. Claro que não. Não, e às pessoas achas que vai acrescentar? Claro que não. Então não faz sentido. Aqueles momentos, vou só vivê-los, não vou estar ali a gravá-los. Mas tu não achas que há malta, não sei, é uma perspectiva muito própria. Tu sentes que a tua comunidade, e tu tens uma comunidade muito, muito grande, tem esta curiosidade aguçada sobre o Another Angel? Tem. Faz sentido. Porque lá está, quanto menos mostras, mais querem saber. Não é? E tu também usas isso bem como ferramenta. Mas isso funciona para mim. Okay. Porque eu gosto de ter a minha vida pessoal muito afastada da vida profissional. Não é? Isso para mim funciona. Não é? E para ti provavelmente há coisas da tua vida pessoal que se calhar não queres partilhar, que achas que não faz sentido estás a partilhar, não é? Mas há outras coisas que há pequenos brindes que vais dando às pessoas, que as pessoas vão querendo cada vez mais. Não é? E vão às vezes perguntando e vão não sei o quê. E olha, não sei o quê, vi aquilo teu, achei bué da curioso e não sei o quê. Não é? Boa perspectiva. Ou seja, imagina, digamos que este episódio é um brinde. É um pequeno brinde, a saber um bocadinho mais sobre a minha vida pessoal. Yeah. Mas que eu partilhe isso com regularidade, claro que não faz sentido. Não é? Muitas das pessoas que estão ali estão muito pela arte que eu vou transmitindo, as coisas que vou escrevendo, as coisas que vou ilustrando, não sei o quê. Não é? Foram ali que chegaram, estão ali, não é? E eu vou continuar a consumir isso e a dar isso às pessoas, pá, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Agora, se eu começasse a aparecer muito, se calhar, havia muitas pessoas que vinham por causa minha, ou porque eu tinha piada, ou porque eu estou ali a dizer umas bacuradas e não sei o quê, se calhar. E não já tanto por causa do Another Angel, o que ele escreve, o que ele ilustra, o que ele faz, o que ele não sei o quê. Já ali já começa a misturar as coisas, se calhar não faz tanto sentido. E se calhar começa a perder pessoas que estavam ali só por causa daquilo que eu estava a escrever, ou aquilo que eu estava a ilustrar, e começam a sair porque já estou a partilhar muito sobre eu estar a fazer vlogs sobre, olha, hoje aconteceu um episódio, não sei o que. Estás a entender? Uhum. E aquilo se calhar essas pessoas já não acrescentam nada e vai acrescentar às outras que são mais fofoqueiras, estás a ver? E não sei o quê, e o outro fulano mandou por causa que estava parado no stop e não arrancou o carro, furou-lhe o pneu, não sei o quê, já viram o que é isto, a comunidade? As pessoas querem isso se calhar e depois deixam de querer o outro. Mas não faz sentido, não é? Percebo. Isso vende. As duas coisas vendem, não é? Mas tu tens que saber o que é que... Eu já tive N episódios super engraçados que se fosse outra pessoa a partilhar aquilo, as pessoas iam consumir aquilo, porque eram coisas de fofoca for real. Estás a ver? N episódios. Mas só que eu não gravei esses episódios. Porque isso não faz parte de mim. Eu não sou essa pessoa. Percebe? Deixa só aquilo... Ri-me no momento, estás a ver? E fica uma boa história para contares com amigos. Exato. Ou para estar aqui a contar contigo. Olha, aconteceu-me isto no outro dia e tal e coisa e tal. Não é? Do que estar ali a partilhar. Exaustivamente. É isso, estás a perceber? E isso faz todo o sentido eu não o fazer, porque eu não sou essa pessoa. Porque se estivesse a fazer isso, deixava de ser eu, percebes? Eu não posso moldar aquilo que as outras pessoas provavelmente estão a conseguir vender. Não é? Como conteúdo. Estou a falar aqui como conteúdo. Mas chegamos àquele ponto que tu há bocado referiste, que é, acabamos depois por meio que imitar os outros, fazer porque os outros fazem. Ou porque aquilo está a vender, porque hoje em dia também há uma coisa que é, aquilo está a funcionar, deixa-me jogar para ali. Yeah. Há os que são meio originais, há os que são originais e há os que vão só jogando para aqui e para ali, para o que está a vender, para o que está a resultar. Deixa-me ir para aqui agora vou estando aqui um bocadinho, agora vou para ali. E isso também, pá, nada contra, é a cena, é o que é. Pá, cada um joga com as cartas que tem. Porque a originalidade hoje em dia também é um conceito um bocado... Pá, não é abstrato, porque eu acho que há sempre algo de original, porque vai ter sempre o teu finger, a tua impressão digital, não é? É como na arte, é igual. Eu sei que um palavrão vende muito mais do que um texto todo fofinho. Uma coisa polémica vende mais. Se tiveres sempre estar ali a entupir aquilo sobre aquilo, vende mais. Só que não podes estar a forçar isso.
vais colocando aquilo, estás a perceber? Vais colocando uma coisa aqui, uma coisa ali, vais misturando tudo, porque é isso a tua cena, não é? Agora, se tu vais só fazer aquilo que vende, deixas de ser tudo. Mas sabes uma cena, o teu caso é muito engraçado porque tu cresceste enquanto Another Angel. Ou seja, sim. Tu neste momento tens moral para não aparecer. Estás a ver? Sim, tu entre aspas, daste esse... Não é um luxo. Tu não apareces porque não ias aparecer, ponto. Porque é a tua personalidade. E agora estou a fazer o paralelismo comigo que, mais uma vez, eu não me estou a forçar, eu simplesmente mudei a perspectiva com que olho para a coisa e estou a expor-me um pouco mais para perceber se resulta. Estou a experimentar coisas. Isto é uma experimentação. Mas tu estás num ponto em que tu podes te dar ao luxo de não aparecer. E fatores, imagina, agora te colocando eu a questão, fatores que tu achas que são relevantes para aparecer? Diz-me alguns pontos, por exemplo. Esse é o meu grande problema, é que eu não acho nada do que eu faço interessante. A não ser as conversas que aqui tenho, acho que ninguém quer saber do resto da minha vida. Porque a minha vida é uma vida muito básica. Eu tenho então o que é que achas que falta para tu conseguires ser uma pessoa que está a fazer este tipo de vlogs e estas coisas para o TikTok, que as pessoas vão consumir aquilo e que achas que faz falta, que já não há, que faz falta para as pessoas consumirem, por exemplo? Não acho. Estás à procura ainda? Sim, estás a procurar o que é que... Deixa ver o que é que... Ok. Umas vezes... Porque há uma coisa que... Eu estava a discutir isto no outro dia com uma amiga minha. Eu tenho uma personalidade muito má... Há um campanhante diferente daquele que se senta aqui. Sou um gajo muito descontraído no meu dia-a-dia. Digo palhaçada, digo muitas asneiras na... Eu sou igual. Eu sou um palhacinho às vezes. Não, a sério. O meu pessoal, eu gosto de brincar. Tanto que nos meus trocadilhos, a maior parte dos meus trabalhos, aquilo são trocadilhos, brincadeiras que eu faço, coisas que eu... Na minha vida pessoal, não é? E está ali resumido em trabalho. Então o que eu tento é trazer esse campanhã que não passa tanto aqui em podcast. Porque eu aqui... Querendo ou não, estou a representar uma função. Sim, pronto. Sem dúvida. Para esses vlogs. Agora, se eu acho que vai acrescentar... Se é diferente, a única coisa diferente é a mesma naquela que eu acredito e a razão pela qual estou aqui sentado, que é o facto de eu estar a fazer é diferente de outra pessoa qualquer que o faça. E isso pode ser bom e pode cativar um X número de pessoas, como pode não cativar. E no TikTok, ou no Instagram, é mais no TikTok que eu faço estes vlogs. Acho mesmo, ou seja, deixa-me aqui espetar mais a minha personalidade genuína sim. E deixa ver se isto bate. Se não bater, estou-me a cagar, imagina. Não quer saber. Exato. É como tudo, meu. Imagina, há pouco tempo estive a falar com um amigo meu sobre isto, o digital tem esta vantagem de conseguir... te expor ao mundo aquilo que tu gostas de fazer, não é? E expor aquilo que tu fazes em vários prismas. Tu hoje estás a experimentar outra coisa, além do pod, estás a experimentar agora para o TikTok, estás a ver o que é que possivelmente pode resultar, não é? E tu estás nesta fase de adaptação, ver como é que podes fazer algo que já não exista. Isto é uma coisa que, se eu, por exemplo, agora me dedicasse a fazer uma coisa para outra ferramenta, outro meio de divulgação, tentava também fugir muito para aí. Deixa-me ver o que é que não existe já. Porque se for fazer mais uma coisa que toda a gente está a fazer, não é? Tem que ser bom. Não é? Tens logo de ser bom. Tipo, senão não agarra. Então, ou faço algo de novo que ainda não sou bom, mas é novidade e as pessoas a novidade consomem. Ou então, se vou fazer o que já está sendo feito, tem que ser bué da bom. Tem que estar logo ali no ritmo deles, não é? E isto é uma coisa super interessante, não é? É um processo, é um exercício que tens de fazer e não sei o quê. É como na comédia. Eu acho que na comédia hoje em dia estamos bué da bem a nível artístico, estamos super bem em Portugal. Eu sinto que há bué de pessoas que infelizmente não usaram as ferramentas para divulgar as cenas que fazem. Olha, por exemplo, tenho amigos meus no Algarve, tenho um amigo meu no Algarve, se eu disser que já ri mais com ele do que qualquer um do stand-up da comédia em Portugal e ele não é conhecido e nem me divulga tampouco, eu ri bué com aquele gajo. Mas bué, se aquele gajo seguisse aquela cena de ser comediante e começar a meter cenas e não sei o quê, para aquele gajo tinha sucesso. Sem dúvida. Percebes? O gajo é incrível. Eu tive momentos com ele durante a minha adolescência, durante o meu processo todo, que eu mijava-me a rir com ele. Tipo, as cenas que eu fazia, as cenas que ele dizia, a maneira como dizia, matava-me. Ele chama-se Luís Santos. É barbeiro hoje em dia no Algarve. Matava-me com ele a rir. Só que lá está. Há pessoas que conseguem usar as ferramentas que o digital te dá para tu conseguires viver daquilo que gostas de fazer. E há outras que não. E uma pergunta que tenho para ti. Tu achas que
com base naquilo que disseste, achas que qualquer artista hoje em dia também tem que ser criador de conteúdo? Porque tem que saber mexer, meu. Hoje em dia achas isso? Acreditas nisso? Tem que saber mexer, é. Porque se tu fores ver bem, e esta cena da criação de conteúdo e do aparecer e disto e daquilo, qualquer pessoa que seja bem sucedida, tu podes nem ser criador de conteúdo. E depois há pessoas, são patamares, vamos imaginar. Vamos dar o teu exemplo como um patamar. Tu estás num patamar em que tu não precisas de aparecer. Não te apetece. Não é? Eu sinto que ainda não estou aí, portanto vou dar mais ao chinelo para se calhar um dia eu aparecer só quando lanço um produto novo. Porque há outras coisas que eu quero fazer. Além mas do já podcast. tens isso em mente. Sim. Pronto, lá está. Isto é um caminho. Mas já estás a moldar eu não quero isso. estar sempre... Porque este exercício que nós acabámos de descrever, do eu pensar que tenho que gravar e deixa-me ver o que é que os outros fazem, deixa-me ver o que é que eu posso trazer de novo, que eu acho que não trago. Pá, um vlog é um vlog. Tu só Sim. A autenticidade de um vlog está na tua autenticidade enquanto pessoa. Ou a pessoa está a ver aquilo e acredita naquilo que tu estás... É tipo, vês um filme, ou acreditas num personagem ou não acreditas. Pronto. Mas é uma cena bué de egocêntrica, meu. Tipo, é um bocado. Tu já viste? Mas há pessoas que conseguem fazê-lo de forma exímia. Não é? Exímia, só que está bem. Mas depois... E há pessoas que fazem de forma exímia e os pés ficam na terra. Mas tu depois, de repente, começas revolving around your image. Estás a ver? Tipo... não me sai a palavra... começas a circular à volta de ti mesmo. E isto é uma cena, para mim... Pá, não faz sentido. Falar sobre nós ou falar sobre aquilo que a gente faz às vezes é mais difícil do que aquilo que a gente pensa. E é desinteressante, meu. Estás a ver? Eu não quero estar sempre a pensar... Olha, eu já tenho que ouvir os episódios. Eu às vezes já não aguento ouvir a minha voz, meu. Eu não sei se isto acontece quando editas os teus. Pá, eu ouço porque tenho que ouvir, não é? Mas sei sempre que quero mudar alguma coisa, então isso é chato. Pronto. Eu estou aqui a falar contigo agora e há bué de coisas... Como isto está a ser tão espontâneo e não me preparo nunca em nada, há sempre coisas que depois de ouvir... gostava de mudar a forma como disse ou a forma como percebes. Há sempre esse fator de mudança, queremos sempre melhorar. Só que o melhor é ignorar isso, porque já não dá. Já não dá, não. Não conseguimos fazer isso. Eu já nem me preocupo com isso. Então comecei a moldar-me para... Pá, deixa-me só dizer. Eu sei que vou querer sempre estar a mudar aquilo que estou a dizer, portanto, deixa-me ouvir e está a andar. Mas pronto, passando à frente desse tema, e tu achas então que um artista... também tem que estar presente para poder crescer hoje em dia? Tem que estar presente, sim. Tem que estar presente, mas atenção, tu podes, lá está, podes nem estar sempre a aparecer, ou podes aparecer muito por trabalho. Quanto menos apareces, mais exclusivo ficas também. Tens essa componente, não é? Porque estás sempre a aparecer, Mas eu nem digo aparecer tu, por exemplo, ou seja, divulgar trabalho nas redes sociais, porque tu deste o exemplo do teu amigo Luís, que achas que ele daria um excelente comediante, mas não está a usar as ferramentas. Não está. De tanto que dedicou-se a outra área. Okay. Se ele tivesse dedicado ao humor, ele tinha tido sucesso, com a certeza. Então tu achas que se de hoje para amanhã te apetecesse deixar de publicar trabalhos do Another Angelo, achas que tipo tinhas um downfall? A nível de divulgação, traz sempre pessoas novas e traz sempre ali tipo uma média de conhecimento. As pessoas vão conhecendo o teu trabalho e vão partilhando com outras pessoas. Quando tu deixas de o fazer, claro que vais ficando mais esquecido, não é? Há pessoas que vão se relembrar sempre, ou porque se identificaram com uma coisa que eu disse, ou com uma coisa que eu escrevi, ou uma coisa, não é? Isso é sempre. Agora, se tu deixares de aparecer hoje em dia nos mídias, ficas meio esquecido. Né? Hoje em dia está um bocado lembrado, não é? Hoje em dia está um bocado assim, infelizmente é isto. Tanto que, imagina, há bué de pessoas que hoje em dia não aparecem tanto, e com isto do algoritmo e não sei o quê, se essas pessoas não te aparecerem e começares a consumir outras coisas, essas pessoas quase nem te aparecem. Mesmo que façam coisas de vez em quando. Completamente. Percebes? Isto é uma coisa que pá, é o que é. É o digital mesmo, a funcionar. Tu teres entrado no digital foi um acaso ou foi estratégico? Foi meio que, eu vou dizê-lo, metade e metade. Porquê? Porque quando na altura, isto já faz para aí uns 10 ou 11 anos que eu me joguei para o Instagram, por exemplo, foi a primeira ferramenta que eu comecei a usar. Quando na altura eu me joguei, foi uma de preciso de portfólio, mostrar as coisas que faço. Todos os meus profs, sobretudo uma das profs, me dizia sempre, ou divulgas tu, ou divulgo eu, não sei o quê. Foi um bocado de, o digital está a começar a arrancar. E eu via informação daqui, informação dali, que o digital era o futuro. Naquela fase inicial, o digital ia começar a arrebentar e não sei o quê. Tu ouves daqui, ouves dali e pensas, se o digital vai arrebentar, como eles dizem, eu tenho que estar lá para mostrar aquilo que gosto de fazer, não é? E foi um bocado de Instagram, partilha de momentos, que era muito inicialmente
fotografias dos momentos, era muito à base dos momentos. Tiravas uma fotografia que foste à Serra da Estrela, colocavas e não sei o quê. E eu pensei, se eu partilhar, em vez dos meus momentos, partilhar os trabalhos que vou fazendo, ou trabalhos que tenho aqui na gaveta, as pessoas vão vendo isso também, de forma regular, como veem os momentos das outras pessoas. Então foi um bocado por aí. Ir partilhando aquilo que, em vez de ser momentos, aquilo que gosto de fazer. Não é? Porque na altura não havia stories, não havia nada dessas coisas. Era só, aquele quadradito, era só para expor ou momentos ou aquilo que... E eu, a nível artístico, pensei, isto é uma ferramenta ótima para eu me dar a conhecer. E era um feed, até era cronológico, lembras-te? Não era. Hoje em dia, tipo, o feed é o algoritmo. Exatamente. Antigamente tu vias tudo. Se seguisses, tu vias tudo. Tudo, completamente. Tu metias uma coisa agora e ias acabar por ver aquela coisa que tu acabavas de ver. Se quisesses ir até o último post que viste, vias tudo, já. Yeah. Então tu foste dos primeiros dos primeiros Instagrams, assim, daqueles perfis com frases, com pensamentos, com cenas, a aparecer. Pelo menos cá. Eu não estava muito a ver a concorrência a nível nacional na altura, porque... aquilo era uma coisa que, para já, os dados ilimitados não existiam, essas coisas não estavas tão agarrado ao telefone. Na minha fase inicial, eu colocava e largava muito o telefone. Hoje tu estás mais atento porque tens muitas ferramentas dentro da própria plataforma, tens muita coisa a acontecer. E na altura não é? Na altura era só os momentos e não sei o quê, e tinhas poucas pessoas com regularidade. Então, como ele estava a dar regularidade àquilo, quase todos os dias estava sempre para partilhar, não sei o quê, as pessoas iam vendo, iam gostando, iam eu traduzindo aquilo em trabalho, não é? Porque partilhava aquilo e partilhava aquilo, existia à venda também, não é? E as pessoas iam consumindo aquilo e era interessante. Porque tu estavas num curso de gestão, mas sempre gostaste de fazer... Sim, em gestão ainda foi numa fase em Genebra ainda. É. Mas tu sempre foste um gajo de rabiscar, né? E de criar estas frases, mas tu já criavas as tuas próprias peças de arte? Ou aquilo que nós conhecemos hoje, tu tens uma identidade muito própria, que são aqueles fundos coloridos ou não, sim. com aquele tipo de letra super... Pronto, a tua arte. Aquela linguagem foi-se moldando à medida que o tempo foi passando. Ok, mas tu já fazias coisas deste género? Os rabiscos isso sempre fazia. E os textos que escrevia... Eram muito textos que na altura, como não havia ainda a fase digital, eu ainda tenho fotografias analógicas e tudo, de coisas que escrevia nas paredes, porque iniciei a minha cena muito à base do grafite. Então havia as pessoas que faziam coisas super bonitas e retratos e não sei o quê, e coisas assim. E eu escrevia simplesmente uma frase ou um texto e tentava ver a reação das pessoas. Se aquilo agarrava as pessoas, Hoje, o que tu agarras as pessoas no digital, daqueles 3, 7 segundos, não sei o quê, para agarrar aquelas manhas todas, não é? Eu tentava agarrar essas pessoas, ficarem ali tipo pelo menos 10 segundos ali a olhar para a parede a tentar decifrar o que é que aquele pequeno texto queria dizer. Ficavas tipo escondido ao pé do teu grafite para ver? Às vezes ficava. E tinhas muita gente a parar? Muitas pessoas paravam. Porque lá está, tipo, era uma coisa que tentava sempre impulsionar através de um texto que fizesse mesmo as pessoas refletirem. Então ficava um bocado, deixa lá ver se aquelas pessoas vão... Mas isso ainda na Suíça. Ainda na Suíça. Então escrevi na altura em francês, diria. Não, em português. Em português? Okay. Em português. A Suíça tem uma comunidade muito grande portuguesa. Certo. Muito grande mesmo. E às vezes tinha um amigo meu, que é o Ricardo, que estudava comigo. O gajo era incrível. E o gajo me dizia, já vi uma cena tua no sítio tal. E eu, como é que tu viste a cena? Vi, passei por lá e não sei o quê. Só que na altura não havia este telemóvel e não sei o quê. Então era muito já vi uma cena tua... não sei o quê, e depois as pessoas falavam bem. Então só tínhamos o analógico, muitas das vezes tirávamos uma foto aqui, uma foto ali para recordar, e ainda tenho algumas disso. Quando é que é o dia em que tu acordas e pensas, tipo, sou um artista, eu identifico-me como artista? Sim. Não há esse dia assim, um dia para o outro, porque tu és sempre, quando tu crias coisas, és sempre, não é? Inconscientemente és. Okay. Não é? Porque estás sempre com as ideias e não sei o quê. É como eu já disse em outros podcasts, inclusive. O dia que eu deixar de divulgar, eu vou continuar a ser, porque aquilo já estava antes de existir isto tudo dos digitais e estas coisas todas, não é? Eu vou continuar a ser. Há de haver um dia que eu vou dizer assim, não tenho já paciência para isto, deixo de divulgar. Mas vou continuar a escrever porque já está dentro de um gajo, não é? Um gajo está habituado àquilo e eu até acredito que não vou conseguir divulgar tudo o que já escrevi e tudo o que já fiz, porque já tenho muito mais do que quando iniciei, não é? Vou acumulando, e tu não estás sempre a divulgar todos os dias porque a tua vida também não te permite, não vives só para divulgar coisas, mas é um bocado por aí. Tu não consegues chegar um dia, tu consegues perceber que não estás virado para a gestão quando tu, em vez de ir para as aulas, vais fazer grafites, já vais rabiscar de cadernos, aí tu consegues perceber, aquilo não é para mim. Números,
não é para ti. É mais texto, frase, escrita, ilustração, não sei o quê. É aí que tu consegues perceber quando o teu pai te diz: não vale a pena estás a ir para as aulas, meu. Vê os teus cadernos e os cadernos estão cheios de textos e coisas e ilustrações e não sei o quê. E aí que tu consegues perceber, não estás virado para aí, né? Yeah. Como é que nós podemos descrever-te como artista? Como é que tu te descreverias? Eu acho que, como artista, eu hoje, pessoalmente, acho que foi difícil chegar onde estou porque foi à base daquilo que eu gosto de fazer e não do que os outros gostam. Atenção, isto pode ser polémico, mas não é. Que é, se eu fosse fazer aquilo que os outros dizem para fazer, porque vendo, porque muitas das vezes há pessoas que dizem: tu devias é fazer isto, devias é fazer aquilo, devias é fazer o outro. Tens muito isso também, vais ter sempre comentários desse termo. Eu não consegui sempre fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho coisas na minha loja que vendo porque é aquilo que eu escrevi, é aquilo que eu quis e é aquilo que me apeteceu escrever. Tá? E não porque tenho bué de pessoas a dizer-me: fazes uma coisa personalizada, fazes não sei o quê. Pá, não faço. Percebes? Eu faço aquilo que gosto, aquilo que escrevi, foi mesmo aquilo que eu gosto. Tá? Isso é bué da bom. Por isso é que eu tenho esse privilégio. Eu tenho o privilégio de vender coisas que escrevi, que ilustrei, que eu gosto. Sabes? Isso é bué da bom. E te identificas? Isso é bué da bom, esquece. É das melhores coisas, é das melhores sensações que tu podes ter. É teres uma pessoa que gosta mesmo daquilo que tu gostaste de criar. Isso é bué da bom. Percebes? Porque há coisas que a pessoa, se calhar, há muitas pessoas que querem aquilo que elas gostam, aquilo que elas idealizam, não é? E imagina, uma pessoa chega ao pé de ti e diz assim: eu gostava muito que fizesses uma bola de futebol a dizer amo-te, filho. Um exemplo. E tu dizes: não me faz sentido. Porque isso não é uma coisa que está dentro da minha cabeça para eu escrever. Percebes? Não estou numa fase em que me apeteça escrever uma bola amo-te, filho. Mas, por exemplo, se eu tiver uma fase em que me façam uma bola de futebol e escrevo outro texto, não sei o quê, e senti que aquilo fazia sentido estar a partilhar e a pessoa se identifica e compra aquilo, faz mais sentido, continua a ser o autêntico, o Another Angel, e não o que as pessoas querem. É o que eu quero. Né? Mas deve ser difícil resistir às vezes. É porque queria que sejam trabalhos bem pagos, porque... É isso. Eu prefiro assim, sabes? Prefiro mesmo assim. Porque continuo a ser artista. Não continuo a ser... Não sou uma cena de demand, estás a ver? Como é que isso se diz? Não sei bem como é que se diz, mas uma cena de work on demand, que é trabalho por encomenda, trabalho por encomenda, não fazes trabalho por encomenda. Não, para pessoas não faz sentido. Mas faz sentido quando tu tens tipo uma marca ou assim e ela coloca-te ali tipo no briefing uma cena criativa e dá-te tal liberdade e tu aí começas a jogar com palavras e coisas aí que faça tu sentido de fazer a cena. Todos os trabalhos que eu fiz, felizmente, já te digo mais, todos os trabalhos que eu fiz até hoje foram todos quase de livre, sem barreiras. As pessoas chegaram ao pé de mim: gostam da tua linguagem, faz o que tu queiras, tenta só tocar nestes pontos-chave, colocar azul ou não sei o quê, e coloca o azul que tu gostes, percebes? E eu faço. Aí dá-me total liberdade, é incrível. Porque assim, durante aquele processo de criação, 1 mês, 2 meses, ou 1 semana, ou 2, surge-me sempre alguma coisa que eu gosto e que vai para o cliente como eu gosto. E o cliente ou gosta ou não gosta. Se não gostar, eu vou tentar outra vez fazer aquilo que eu gosto para mandar para o cliente e o cliente... Percebe? Até ele gostar. Yeah. E não que o cliente... Se for o cliente a gostar e eu não gostar, eu nem mando para o cliente. Yeah. Percebes? Se eu não gostar, nem mando sequer. Nem dou essa hipótese de mandar para o cliente. Se não gostar, eu digo: não gosto disto, não está como eu gosto, esquece. Lixo. Yeah, funciona muito assim. Yeah. Mas há pessoas que lá está. Vem a componente de... o peso de... aquilo é bom, dá dinheiro, dá exposição, dá não sei o quê. Vou fazer independentemente de não gostar tanto. Eu já não me identifico com isso. Que pode acontecer muitas vezes a certos artistas, e eu compreendo e respeito totalmente isso. Não é? Porque às vezes também é uma necessidade, não é? Yeah. Tu se calhar não tens essa necessidade, ainda bem. Tiveste o fortúnio e não só a dedicação, o trabalho, as pessoas identificaram-se com o teu trabalho e tu hoje em dia consegues viver disso da forma que te faz sentido. Mas há muitos artistas que sucumbem a tipos de trabalho que se calhar não gostam tanto porque precisam. Sim, eu respeito completamente isso. Mas já tive uma fase em que almoçava papos secos com manteiga. Porque batia ao pé e dizia: por este valor eu não faço. E isso é uma coisa difícil tu fazeres. Muito difícil. Percebes? Mas eu tive essa fase. Eu passei pela lama. Eu passei pela lama de: se não pagares isto porque eu acho que o meu trabalho vale isto, eu também não faço. Percebes? Isso é muito difícil tu fazeres. Tens mesmo que moldar o mindset. Em vez de comer um ganda bifinho, estás a ver? Preferi... o meu trabalho tem que ser valorizado. Porque há horas e horas que eu passo nisto. Há horas e horas que passei
anos e anos para criar isto, para esta identidade e esta linguagem, o trabalho tem que valer isto. Estás a ver? Não é tipo de um dia para o outro que eu estou aqui, não é? E esse, à medida que o tempo passa, não é? É como tu, o Ricardo está cada vez mais caro. É assim que funciona. Não, é verdade, é verdade. Tu dedicas horas de trabalho, não é? Muitas e não é horas. chegar ao pé de ti e dizerem-te assim, olha, gostava que fizesse um trabalho em troca de não sei o quê. E tu dizes, pá, eu não, o troca de não é uma coisa que eu meta no frigorífico e coma, percebes? E isso funciona, infelizmente, muito. Artistas estão a aparecer, percebes? Artistas estão a aparecer, as pessoas tentam logo, porque não têm números de não sei o quê, pensam que, vou só ver se esta cola a este artista. Mas se calhar não tem números, mas tu não sabes o que é que aquele artista já passou. As horas que já desenvolveu o trabalho, os anos que ele já desenvolveu para até chegar ali. Estás a ver? Esse trabalho tem que ser pago. Não é? Pá, mas isso é uma capacidade muito... Tu tens de ter uma confiança muito grande no teu trabalho para poderes ter batido o pé nessa altura. Isso foi mais ou menos quando? Não sei, 6 anos talvez, por aí. Porque por cima tu moras em Lisboa. Sim. Estavas longe de casa. Yeah. É duro, meu, porque vivemos numa cidade cara. Pá, Lisboa é uma cidade cara. Sim, sem dúvida, meu. E tu acreditares... Mas o que é que te fazia... O que é que te fez não ceder? Porque como é que tu... Pá, não vem... Lá está, a cena é essa. Tu não vens de um background que podes dar ao luxo de teres sempre a família por trás ou não sei o quê, né? Consiga-te a bancar. Eu estava a estudar e tinha que trabalhar à noite para pagar as propinas, por exemplo, estás a ver? O meu background também é esse. O meu background é este. E estudar à noite, depois de dia ir para a escola e ter que me orientar, pagar um quarto de porcaria e cenas assim, não é? Este é o meu background, é este, estás a ver? E então, tu tens ao passar este processo todo de dificuldade e depois entre isto de estudar, trabalhar e não sei o quê, ainda criares a tua identidade artística, tu tens que valorizar isso. Esses momentos todos em que levaste no duro a chegar lá, tu tens que valorizar o teu trabalho à medida que o tempo passa. Hoje tu vales X, mas tu continuas focado a fazer aquilo que tu fazes, aquilo que tu gostas de fazer neste momento, amanhã vai valer mais, vai valer um Z, estás a ver? Não vale X, vale Z, estás a ver? E à medida que o tempo passa é isso mesmo, porque há marcas que chegam ao pé do Ricardo e vão dizer assim, olha, temos isto para propor. E tu dizes, ok, hoje vale isto, mas amanhã vai ficar mais caro. Porque eu vou continuar a fazer aquilo que gosto e vou melhorando ponto aqui, ponto ali, não sei o quê. E tu continuas mais caro. Tá? Não desvaloriza o teu trabalho, porque estás focado, o teu trabalho está a crescer, os teus números estão a crescer, fruto do teu trabalho, não é? E isto é o que estavas a referir ainda há pouco. Estás cada vez mais a crescer e tu sentes que estás a adaptar o teu trabalho e estás a introduzir cada vez mais uma coisa daqui, uma coisa dali. Isso é trabalho. Sem dúvida. Não, há muitas horas de investigação e não falo só de... Pronto, já que passaste a bola para mim, não falo só de estudar convidado. Porque isso também, eu gosto... Eu prefiro estar mais preparado do que menos, estás a ver? Eu prefiro ouvir quase tudo o que a pessoa tem, às vezes é impossível. Imagina, eu quis ouvir todos os teus mega fins, não consegui. Porque também não, às vezes nem precisas. Mas lá está, não preciso. Mas ouvi aqueles em que tu foste convidado, que para mim fazia todo sentido. E esses ouvi, acho que áudio ouvi todos. Mas não é isso que eu quero... Há muita coisa que eu estudo por observação, não é? Imagina, há temas que eu não me sinto confortável e vou pesquisar sobre, vou ouvir um podcast que fizeram, mesmo com a Vitória, eu percebo pouco de moda. Sim. E o ângulo do episódio da Vitória até era mais sobre a história dela, mas depois houve coisas sobre a moda que eu quis bater. E quiseste conhecer? E claro, eu às vezes faço o mesmo. Eu não quero ir para o episódio pouco preparado, estás a ver? E às vezes faço o mesmo. E às vezes até gosto que o cliente, ou que a pessoa, ou que não sei o quê, também me forneça coisas, que me acrescenta alguma coisa, não é? E às vezes quando me vê uma proposta também eu gosto de aprender algo com a proposta. E quando estou com um convidado também gosto disso. Gosto de estar com o convidado e gosto que o convidado me ensine uma coisa. E eu tento fazer a pergunta ao contrário. Estás a ver? E os teus convidados por acaso são sempre diferentes. Eu estive a ver a lista, não são... Tens atriz, tens modelo, tens uma pessoa que fala sobre sustentabilidade e moda... Tu gostas também de aprender às vezes com os teus convidados. É o mesmo que eu faço. Eu gosto de... imagina, não sei se vai acontecer aqui ou não, mas quando saís daqui, se calhar, era bom que... Olha, o Anjo disse-me isto e disse-me aquilo. Se calhar aprendi sobre... Olha, o microfone ou não sei o quê. Já aprendi. Aprende sempre alguma coisinha. Isso é fixe. Para mim deixa-me feliz. Estás a ver? É como eu agora contigo, sempre aprender alguma coisa. Olha, dizes-me certas coisas como tu dizes as coisas. Há sempre alguma coisa a aprender, não é? Agora... Lá está, eu quando estou com convidados ou com marcas ou com não sei, gosto também de aprender e isso faz todo o sentido, meu. Eu acho que isso é postura de vida. Se tu
se tu vais para uma partilha, não é? Porque uma conversa é uma partilha, e quando tu aceitaste o convite, tu sabias que vinhas aqui partilhar. Não sabes o quê, mas sabes que vens partilhar. Se na vida tu tomas essa postura, e não estou a falar só de um podcast, é no geral, de eu posso e estou sempre disposto a aprender alguma coisa com esta pessoa. Imagina, tu vais a um café, tu provavelmente se tu estiveres disposto a isso, tu podes aprender alguma coisa com a senhora que te... Aprendes sempre. Se tiveres essa abertura, tu aprendes sempre. E às vezes até enriquece o teu trabalho. Porque tu aprendes coisas que depois podes usar isso sempre ao do teu trabalho. Ou podes te inspirar, ou podes tipo... não sei. Há inúmeras maneiras de fazer acontecer. Eu já me inspirei bué com pessoas random na vida. Coisas mundanas. Às vezes o motorista do Uber faz-me pensar em coisas. Sim. Tu a criar, é como tu às vezes podes estar a tomar um pequeno almoço e pode surgir uma ideia interessante para introduzir num podcast teu. Às vezes, se tiveres essa capacidade de estar, isso acontece às vezes. Às vezes eu estou fazendo uma coisa qualquer, às vezes as pessoas até me perguntam como é que te surge a criatividade, como é que te surge não sei o quê. Às vezes é nos momentos menos importantes da tua vida, momentos mais básicos, que elas vão surgindo, as ideias vão aparecendo. Depois vais, lá está, ou apontas as ideias de forma segura, não é? Tens de escrever. Para depois ires lá e ires começando a trabalhá-las, ou então ela evapora e vai embora. E tu esqueces completamente. Tu escreves as tuas ideias. É como eu. Bastante. E muitas delas em formato de papel, quase todas em formato de papel. Eu tenho resmas e resmas de caixas. Mas tu andas com um bloco ou escreves no telemóvel e depois chegas a casa e passas para papel? Imagina, se estiver na rua, consigo escrever no telemóvel e depois quando chego a casa chuto para um bloco. Tento sempre apontar em algo físico, porque isto de digital, telefones e não sei o que, não confio em nada. Achas que isto um dia pode ir tudo? Não é um dia, já perdi discos rígidos com imensas ideias e um disco rígido não é muito diferente de um telefone. Tudo o que é aparelhos eletrónicos já sabes como é que é. É sempre um bocado manhoso. Por isso, por muitos backups que tu faças às vezes, eu prefiro ter em formato de papel. Mesmo. Mas já houve, mas o apontar ideias é uma coisa que eu também muitas das vezes, às vezes estou a ouvir, por exemplo, vou conduzir e estou a ouvir um episódio teu. Isto aconteceu. Eu quando parei no semáforo tive que escrever porque tu disseste uma cena que não tinha nada a ver com a pergunta que eu te queria fazer, mas a forma como tu disseste faz-me levar, olha, um ângulo interessante. Porque depois eu também, ouvi, e há muitas coisas que inevitavelmente tu estás a repetir, porque pronto, tu tens uma história e é a tua identidade, há coisas que tu repetes, mas eu tento também sempre ir por um ângulo que não seja igual aos outros, estás a ver? E podes, lá está, há clientes, há pessoas, há tudo e mais uma coisa que têm a sua personalidade, não é? E têm a sua maneira de ver a coisa. E há pessoas em que se calhar vais convidar para ter uma conversa e chegam-te aqui e colocam-te algumas palas e dizem: olha, não me falas nisto, não me falas naquilo. Isso já aconteceu e eu respeito. Pode acontecer isso. Comigo isso não acontece. Comigo podes perguntar o que tu quiseres. Tenho zero filtros, meu. Gosto de... E tu podes também dizer: não vou responder a isso, por exemplo, não é? Exato. Ou não sei, ou não... Tens sempre maneiras de contornar alguma coisa que faz menos sentido ter numa conversa. Agora, que eu não tenho filtros porque eu não tenho nada de mau ou de coisa que não possa aparecer, percebes? Não me lembro de nada assim de... Percebes? Não sou tipo uma pessoa que tenha tido alguma polémica ou alguma coisa. Portanto, a minha vida sempre foi tranquila, pacata, por isso é tranquilo. Há uma frase que tu dizes, e no seguimento desta conversa que nós tivemos agora sobre... tu estavas a dar o exemplo. À medida que tu vais investindo no teu trabalho... os resultados vão começando a aparecer, os números começam a aumentar e isso para as marcas tem um valor. E há uma frase que tu dizes que é: o valor do artista não está no número de seguidores. E não está no trabalho. Mas será que não está mesmo? Como é que tu hoje em dia dissocias uma coisa da outra? Eu entendo a cena, mas por exemplo, os números hoje é um reflexo das pessoas, do gostar das pessoas, não é? É um reflexo de gostam do teu trabalho, foram adquirindo conhecimento cada vez mais e tu vais criando aquela comunidade toda, não é? E as pessoas vão adorando isso e dá esses tais números. Mas o teu trabalho, o tempo todo que tu desenvolveste até chegar ali, esse processo é que tem que ser pago. E não é os números que tu estás a ter naquele momento. É os anos que já tens daquilo. Porque isso é muito fácil... É como tudo. Imagina, hoje o Cristiano Ronaldo, por exemplo, achas que ele recebe o que recebe por causa do quê? Ou o trabalho todo dele.
Mas também pelos resultados. Sim, mas é mais do trabalho do que os resultados, se fores a ver bem. Achas? Claro. Mas imagina, Ângelo, o nome Ronaldo, hoje, vende mais do que os números que ele tem. Mas lá está, vende porque o esforço e o trabalho dele geraram resultados. Porque tu tens futebolistas. Porque a questão aqui é, para mim, e é um tema que acho que vai ser muito interessante debatermos, porque o Ronaldo vende tudo o que vende porque o esforço e o trabalho e dedicação dele o levaram a atingir o maior número de golos da história, imensos recordes, não sei quantas bolas de ouro. Até não foi o processo que o chegou a levar lá. Só que quantos se dedicaram o mesmo que ele e não tiveram os mesmos resultados? Estás a ver? Ou seja, se calhar não se dedicaram tanto como ele. Então é isso. Tu acreditas que quem se dedica e trabalha é recompensado? Quem tem o foco como ele tem é recompensado. Achas que não há maneira de tipo... Tens de ter bué foco, tens de ter bué disciplina, tens de ter sacrifício. É incrível. Esse sacrifício que eu estava a falar há pouco, de ter passado também pela lama e não sei o quê, isso é sacrifício. Tens de ter esse sacrifício, tens de bater o pé, tens de saber bater o pé, tens de saber que tipo, aquilo tem que ser pago daquela forma e tu vais conseguir que seja pago daquela forma se tiveres essa disciplina, se tiveres esse foco. É verdade. A sério. Ele tem mérito total porque ele é fruto disso. Ele teve a disciplina, teve foco, ele teve tudo. Tudo o que tu possas imaginar de bom para chegar lá, ele teve essa capacidade. Percebes? Mesmo nos momentos maus, nos momentos... Porque imagina, sabes aquela fase em que ele teve mal na seleção porque as coisas não lhe estavam a correr bem, não é? E toda a gente já estava a sacrificá-lo e não sei o quê. Ele continua a cena dele. Ele chorou, sacrificou-se, não sei o quê. Continua a cena dele. Continuou dedicado. No dia a seguir... Estava em ginásio, no dia a seguir, aposto no dia a seguir estava aquele alarido todo, com a idade que tem, a mentalidade dele, é incrível. Isso é o que faz sentido. Porque, como tudo, hoje estás aqui, estás a ter uma conversa comigo e vou-te dar o exemplo. Por muito que este episódio corresse mal, ou corra mal, tu, se tiveres foco e disciplina, vais estar cá outra vez. Verdade. Vais continuar, porque é aquilo que tu gostas de fazer e vais ter essa disciplina. Há pessoas que, ao mínimo, coisa de ruim que aconteça, há muitas pessoas que vão muito abaixo e desistem. Não mantêm o foco, nem a disciplina, nem essa resiliência. Isso é muito importante. Eu já tive momentos em que não vendia tanto, não fazia tanto, não sei, mas continua lá. Estou na luta, estou lá, estás a ver? Mas porque também acreditas muito. E eu acho que tens que acreditar muito em ti. Mas isso é o que ele fez durante o processo todo da carreira dele, percebes? Isto é tudo igual. Por isso é que eu acho que ele hoje é recompensado em números financeiros, no dinheiro que ele recebe e essas coisas todas que ele adquire. É muito à pala desta mentalidade mindset dele. Tu achas, para ir ao encontro da minha pergunta, que o número de seguidores e com o número de seguidores depois vem contratos e recompensa financeira, vem de tu manteres a consistência, continuares a aparecer e a fazer aquilo em que acreditas que achas que és bom. Até porque também acho que se não tiveres talento não chegas lá. Não é? Tens de ter o mínimo talento para as coisas. O talento é uma coisa que é discutível, sabes? Porque para mim, por exemplo, para mim eu sinto que tenho, mas para outra pessoa pode lá está. Mediante a visão de cada pessoa é o que é, né? Há pessoas que vão gostar do meu trabalho, acham que tenho talento, há outras que não, né? Isso é um bocado relativo, não é? Agora, se tu só te focares naquilo que tu acreditas e deixares de... Porque é muito fácil tu... hoje seres artista e pensares, ok, vou divulgar o meu trabalho, mas começares a ter, ainda teres poucos números, não sei o quê. Eu passei por esse processo todo. Eu não cresci, não dei o boom de um ano para o outro. Já são quase 11 anos, sabes? Há pessoas que querem o sucesso imediato, querem logo as coisas de imediato, estás a perceber? Não querem passar por sacrifício, sabes? Leva muito tempo. Dura. Tu tens que ser consistente, estar ali, e se gostas mesmo de fazer aquilo que fazes, tens de, não é, ao mínimo de, e depois começam-te a vir as comparações, depois começam-te a vir não sei o quê. Porque eu tive isso, eu passei por isso tudo. Só que eu tentava sempre, tenho que ignorar isto. Deixar o ruído externo de lado. Não, isso é distração. Porque tens sempre pessoas que vêm ao pé de ti, olha, mas a fulano ou a fulana tem mais números que tu, tem mais não sei o quê. Eu tive, bué isso, meu. Bué. De pessoas a darem-te essa nota? Bué, meu. Bué pessoas mesmo. E pessoas que mandavam não sei o quê. Olha, o não sei o quê já está nos não sei o quê. O não sei o quê já está nos não sei o que mais. Tu tens bué isso, meu. Só que o que é que tu fazes a isso? Ou tu consomes isso e vais para baixo, porque se consumires vais para baixo,
ou tu ignoras e dizes, ok, feliz por eles, mas eu vou chegar ao meu caminho, eu vou também fazer o meu e também vou ser reconhecido pelo meu, percebes? Tens esse caminho. É o único caminho, é a única via que tu tens para continuar na tua cena. Não tens outra hipótese. Porque tens bué isso. Eu passei por bué de coisas. Quando tu começas... É óbvio que quando tu começas... Imagina, começas a divulgar o teu trabalho artístico durante um ano, não passas por tudo num ano. Mas durante 10, por exemplo, vou dar o exemplo de 10, tu passas por muita coisa. Passas pelas comparações, passas pelas pessoas que não gostam do teu trabalho, passas por muita coisa. Mas a parte ruim, eu digo sempre isto, a parte ruim, se tu não filtrares essa parte e continuares fiel à parte boa, só vejas as coisas pelo lado positivo, tu vais mais rápido, percebes? Sobes mais rápido as escadas. Porque isto é como tudo. Imagina que estás a subir uma escada e começa a descer água, percebes? A parte má é a água, não é? Se tu só deixas levar pela água para trás, se tu quiseres, se tu continuares a lutar contra a água, tu continuas a subir. Sobes devagar, mas continuas a subir. Agora, se tu ficares parado, a água te vai levando para trás, que é essas 6 distrações todas, não é? É igual. Uma excelente comparação. Yeah. Pá, e este o processo da comparação é fedido nos dias de hoje, e também é difícil, tocando outra vez nos números e nos conteúdos e nas redes sociais, tu quando lanças um projeto de internet, lançares sabendo que vais ter poucas visualizações, estás a ver? Quero-te fazer uma pergunta. Estava a discutir isto com uma amiga no outro dia, aliás, há 2 dias, que foi. Ela virou-se para mim e perguntou-me: epá, eu acho que tu devias dar um ângulo mais específico ao teu podcast. E eu fiquei, um ângulo mais específico tipo o quê? E ela, pá, o meu podcast é sobre um tema específico. As pessoas que vêm aqui sabem que vêm para se abrir, para ter uma conversa profunda e altamente vulnerável. Depois tens, e dou-me outro exemplo de uma amiga nossa que também é podcaster, pá, que é o podcast anda à volta de temas que assombram a malta dos 20, tipo temas de crise dos 20, a incerteza da carreira, relações amorosas que deram errado, a procura por um melhor estilo de vida, esse tipo de coisas. E eu sou bué da genérico, ou seja, eu estou aqui hoje a falar com um artista, com a Another Angel. A semana passada tive aqui uma PT, e há 2 tive a Vitória, que é modelo, já falei com psiquiatra, já falei com ex-concorrentes de Big Brother. Eu não tenho, e os meus episódios não seguem eu estou aqui a falar contigo sobre temas que eu acho interessantes teus, estás a perceber? E de pessoa para pessoa muda. Só que eu tenho efetivamente interesse. Muitas das pessoas me questionaram quando eu trouxe aqui uma ex-concorrente do Big Brother, que foi muito polémica. Ela foi expulsa da casa e não sei o quê, pá. Esse episódio deu pano para mangas. Só que eu tinha curiosidade, meu. Eu tinha curiosidade. Então, se isso te fazia sentido, é o que mais importa. Porque eu queria pensar o que é que... Ou seja, por ser tão diferente de mim, eu queria entender como é que esta pessoa pensa. E eu acho que isto é fixe, sabes? Mas o que eu te quero perguntar é... Tu achas que todos os projetos têm que ter... Porque isto são caixinhas. Achas que todos os projetos têm que caber numa caixinha? Porque não. Qual é a tua caixinha? Claro que não. Estás a ver? Imagina, é o que eu estou farto de dizer às pessoas, às vezes quando me perguntam: vou iniciar um projeto novo, não sei o quê, como é que eu atinjo os números? É a pior coisa que tu podes começar logo. Isso é uma consequência. É pensar nos números. Imagina, quando tu te lanças para uma coisa nova, a coisa que tens que te preocupar mais é qual é a coisa nova e o que é que vai acrescentar de novo e como é que eu consigo, percebes? O foco não pode estar como é que eu consigo chegar aos números, porque isso é simplesmente como disseste há pouco, é consequência. Tens que ignorar isso e ter a tal disciplina, o foco, a regularidade de partilhar aquilo que tu gostas de fazer. Se as pessoas gostarem daquilo que tu gostas de fazer, melhor. E tu, sobretudo, tu tens que gostar daquilo que fazes, não é? E ir partilhando, ir fazendo e não sei o quê. Porque é muito fácil tu, hoje em dia, te envolveres em comparações, aquilo que eu estava a referir há pouco, e porque é que o outro já tem, porque é que o outro não sei o quê. Isso vai-te trazer bué da distração, vai-te consumir bué da tempo. Esse tempo é bué da precioso, porque hoje o tempo é precioso para criar, não é? E se tu dedicares mais a esse processo criativo de criar e divulgar, continuar a fazer aquilo que gostas, e dedicaste menos a esse processo de comparação, focado nos números, como é que eu estou a chegar aqui, como é que estou a chegar ali, estás a ver? E só te deixares ir levando,
isso é melhor, é mais interessante. Mas foi algo que me deixou a pensar, porque o que eu quero dizer com... Ela fez-me sentir na perspectiva de projetos que estão dentro de uma caixa são mais facilmente perceptíveis. Se eu tivesse um podcast só sobre música, eu estou dentro de uma caixa. As pessoas sabem que vão ouvir porque eu falo de música. Agora, eu falo tudo e mais alguma coisa. Isso é bom. Tens várias caixas. Eu acho bom, estás a ver? Mas ela deixou-me a pensar porque ela disse... Mas tu preferias ter uma caixa ou preferes ter várias caixas? Não, eu prefiro... E eu refleti muito sobre isto nos últimos 2 dias. Para mim é isto que faz sentido. Eu não imagino este projeto de outra forma. Agora, também te digo, eu estou no 2º ano de podcast, portanto, agora vou continuar a bater pedra e daqui a uns tempos vou pensar, ok, se calhar o meu conceito altamente genérico não funcionou. Epá, e se não funcionar... eu estou bué ok com o largar. Eu estou attached ao projeto, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu estou confortável com se tiver que acabar isto e começar outra coisa amanhã, eu começo, percebes? Não vou ficar parado. Isso, não estou confortável com isso, mas estou confortável com... Desde que faças uma coisa que tu gostes de fazer é incrível. Isso é o mais importante. Só que eu prefiro continuar com este tipo de convidados diferentes, estás a ver? E trazer coisas diferentes. Epá, e as pessoas com o tempo perceberem que essa é a minha impressão digital. Ok. Não acabes a este, vou-te dar um conselho, não acabes a este porque não está a funcionar, imagina, não está a funcionar, não está a cumprir as tuas expectativas, não acabes com este para criar um que não gostas de fazer, mas que cria aquilo que tu gostavas que criasse para este. Não. Estou a perceber o que estás a dizer, isso é um excelente conselho. Não faças isso. Não. Porque isso depois tu atinges os tais números, mas depois és infeliz a fazer aquilo que estás a fazer. E eu acho que honestamente há casos de pessoas que podem dar certo a fazer uma coisa com o qual não estão conectadas. Mas depois tu enquanto espectador acho que deixas de ver verdade ali, meu. Tu precisas sentir a autenticidade, eu acho. Tu hoje em dia no digital tu vês que há bué coisas que não são reais, meu. Infelizmente. Não é só em podcasts, é quase tudo, não é? E tu notas que essa realidade és tu que tentas decifrá-la, não é? Queres água? Mete aqui mais um bocadinho, se faz favor. És tu que... Desculpa. És tu que tentas decifrar um bocado isso, não é? Eu bebo água, eu avisei, eu bebo água. Não, tranquilo, a beleza disto é este improviso. Mas eu bebo e aconselho as pessoas lá em casa a beberem pelo menos 2 litrinhos. Eu também bebo todos os dias, só que sabes que eu não sei se isto acontece, depois passo a vida na casa de banho. Eu, por acaso, até me organizo fixe. Por falar em água, já que fizemos esta interrupção... Faço trocadilhos com água. Fazes trocadilhos com água? Às vezes faço alguns trabalhos para lembrar as pessoas a beber água. Já que fizemos esta pequena pausa, esta interrupção e porque falaste em água, lembrei-me de introduzir o patrocinador do podcast. Boa. Que é um restaurante de comida saudável, não sei se já ouviste falar, Legumes e Outros Vícios. Por acaso não. Eles têm um restaurante físico em Coimbra. Vende meio o restaurante então. Pronto, eles têm um restaurante físico em Coimbra em que eles são especialistas em comida saudável, mas com sabor, ou seja, não é aquela comida, não é frango com arroz como eu faço em casa, seco, é frango com arroz mas com um twist, coisas boas, e tem um serviço de entrega de marmitas saudáveis semanal e entregam em todo o país. Em todo o país? Em todo o país, já. Olha, isso é bem fixe. Semanalmente. E para quem nos está a ouvir e quiser experimentar, www.legumeseoutrovicios.pt, código NEXTSTOP para 20% de desconto na primeira encomenda. Incrível. Cachim, quantas pagas? Não, por acaso é incrível. Eu, de Coimbra aqui ainda vai... Opa, sim, mas compensa porque eles têm volume de entregas. É fixe, isso é incrível. Eu já estive em Coimbra, na ADEI, a fazer lá um workshop e uma palestra e foi incrível. Só tive 2 vezes em Coimbra até hoje. Sabes que eu sou de Coimbra? Só tive 2 vezes em Coimbra. Só 2 vezes? Nem uma queimazinha, foste não, lá curtir nada? Não, por acaso na não. altura? Mas pondera ir, porque eu curti da cidade em si. É fixe. A queima agora já não é bem para a nossa cidade, estás a ver? Quer dizer, eu tenho menos 8 anos que tu, mas aquilo é muito miúdo agora. Normal, não é muito miúdo, é a malta que está a estudar, era como nós éramos na altura. Pronto. Onde é que eu ia? Entretanto, já sei onde é que eu quero entrar. A tua arte tem bué
está bem ligada daquilo que é a minha perspectiva, a minha interpretação enquanto consumidor aos sentimentos. Ou seja, eu quando vejo os teus posts, aquilo liga-me, conecta-me com o sentimento que eu tenho. Estás a ver? Eu sinto sempre uma ligação emocional com alguma coisa que eu já senti ou sinto. E depois quando te ouço falar, sinto o mesmo, que é, pá, tu fazes-me pensar sobre as coisas que realmente importam. Esta questão que nós tivemos agora a discutir aqui em freestyle sobre aquilo que eu devo fazer, se faz sentido para mim ou não. Epá, e esta pergunta que eu te quero fazer, tu consideras-te um homem muito ligado, conectado com os teus sentimentos? Sim, às vezes gosto de transmitir para trabalho coisas que já passei, ou gosto muito de... Se bem que tudo o que eu divulgo hoje não é que se fosse ontem, ou que tivesse passado ontem, ou que tivesse vivenciado ontem, estás a ver? Vou colocando à medida que o tempo vai passando, acho que agora é o momento ideal para falar sobre este tema, ou para mandar algumas coisas. E ultimamente até partilho muitos dumps com coisas completamente aleatórias, porque alguém há de se identificar com alguma, né? Isso é fixe. Agora, como eu estava referindo há pouco, gosto muito, isto hoje em dia, neste mundo digital, há muitos gurus do isto e daquilo e do outro, né? E eu gosto de estar ali a partilhar algumas coisas em que as pessoas se identifiquem ou porque já pensaram naquilo ou porque já vivenciaram aquilo, né? Porque há algumas coisas que eu divulgo, às vezes as pessoas dizem-me assim, eu já pensei sobre isto, ou já vivi isto, ou já não sei o quê. E isso é fixe porque relembra as pessoas que há coisas tão simples da vida que devem ser relembradas, não é? E coisas para motivar, então é fixe. Acho que acrescenta sempre alguma coisa às pessoas. É. Mas tu para chegares aí, tu tens muitos momentos de introspeção, tu passas muito tempo a filosofar contigo mesmo, ou aquilo simplesmente é-te inato e sai-te? Olha, até por acaso, é uma boa questão. Por acaso, muitas das vezes é mesmo diálogos internos. Estás a ver? Vou falando comigo próprio às vezes sobre algumas coisas e chega àquela... Vou escrevendo algumas ideias que tenho e por vezes vou cortando daqui, cortando ali, soa bem depois aquilo que eu quero explicar sobre aquela coisa que eu estava a pensar naquele dia, ou aquele sentimento que vivenciei naquele dia, ou alguma emoção, ou não sei o quê. E acho que faz sentido para mim, porque como eu gosto, faz sentido para mim partilhar aquilo, porque provavelmente o mundo é tão grande que acho que alguém vai se identificar. Eu penso sempre nesta maneira. Mas então tu pensas sempre no que... A tua arte também está sempre ligada ao que tu queres fazer sentir a pessoa, ou o que achas que a pessoa vai sentir. Acho que alguém sempre vai gostar daquilo. Isto é o bom do digital. É o que eu estava-te a referir há pouco. Tu, Ricardo, pensa sempre assim. Tu vais comunicar aqui com certas pessoas. Vais comunicar agora na nova ferramenta que tu vais tentar comunicar no TikTok. Provavelmente tu vais dizer assim, olha, vou publicar isto porque eu acho que isto faz-me sentido estar a divulgar isto. Ou estar a debater sobre este tema sozinho aqui, não sei o quê. Mas se calhar alguém vai se identificar com aquilo. Alguém do outro lado da tela vai dizer assim, olha que bem, eu estava mesmo a precisar de ouvir isto hoje, percebes? Yeah. Se calhar não tens esse retorno, mas está lá, porque há muitas pessoas que têm receio de dizê-lo. Tu é que não sabes que aquela pessoa precisa de ouvir aquilo, percebes? E depois se calhar é 2 pessoas, porque a próxima vez são 3, 4, 5, e começa-se a rever em números. Mas há muita gente que tem... não são tímidos, ou não vou referir muito pessoas que não mandam mensagem. Simplesmente não te vão dizer nada, mas se calhar vai-se resumindo em números, percebes? Não dizem, a pessoa mas está lá, seguir, mas estão está lá, lá ou segue, ou viu e vai tanto e vai não sei o quê. Se calhar um dia na rua dizem, olha Ricardo, no outro dia vi o teu TikTok, me identifiquei bastante com aquilo que tu disseste, obrigado, não sei. Isto é um pouco uma hipótese, mas percebes? Certo. Por isso é que eu digo, se tens essa vontade e se achas que faz sentido, estás nesta ferramenta nova, a divulgar um conceito novo, a divulgar abordagens novas, não sei o quê, faz isso. Porque há de haver alguém sempre no mundo, Portugal, whatever, que vai se identificar com aquilo que tu estás a dizer, percebes? Uhum. Há de haver sempre alguém. É como os jovens artistas que às vezes vêm-me perguntar, Ângelo, eu estou a fazer este trabalho agora, estou a desenvolver a minha linguagem, não sei se isto as pessoas vão gostar ou não sei o que mais. Eu digo sempre às pessoas, tu gostas, não gostas, gosto. Divulga aquilo que gostas de fazer. Porque há de haver sempre alguém que vai gostar daquilo que tu fazes. Há de haver sempre alguém mesmo. Duvido que não haja ninguém que goste. Duvido. Há sempre a alguém taxa que gosta. Depois é que depende.
há sempre uma taxa maior do que... É como tudo na vida. Vou dar aqui outra hipótese. Há pessoas que gostam mais de azul do que cor-de-rosa, não é? A taxa vai ser sempre essa. Se tu partilhares coisas sempre cor-de-rosa, vais ter uma taxa de pessoas que estão a gostar mais de cor-de-rosa naquele momento. Se partilhares coisas azuis, vai sempre haver uma taxa de azul. Percebes? Isso é assim. É como tudo na vida, não é? Não se pode agradar a todos. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, etc. Nem é bom agradarmos a todos, na verdade. Eu acho. Acho que epá, isto está escrito na história. Quando tu atinges um certo patamar de sucesso, é importante ter as pessoas que não gostam. É importante. Sim. Mesmo até para o negócio. E para aceitares isso, faz parte. Sem dúvida. O melhor é aceitar. Aceitar, estar bem com isso e continuar a gostar. E continuar a fazer. Sim, e está tudo bem. É como eu te referi ainda há pouco. Eu tenho amigos meus que muitas das vezes vão para cima do palco cantar. E têm sempre o receio de... Epá, isso não gostar, isso não sei quem... Quem tem que gostar mais naquele momento és tu. Porque independentemente das coisas correrem mal, o dia a seguir é o que mais importa. Vais outra vez ao estúdio cantar, vais a não sei o quê, vais... Ok, está tudo bem. O que interessa é tu teres paixão por aquilo que fazes, sabes? Isso é o mais importante de tudo. Se tu gostares, independentemente do dia de correr mal, porque isso acontece, meu. A vida é cheia de erros, os erros fazem bem, percebes? Tu gostas É à de base de muitos erros que tu consegues chegar a algum lado, percebes? Não sei, eu acho que os erros são muito mais importantes que as coisas que acertas. Claro. É à base de tanta falha que tu às vezes chegas à coisa certa, não é? Isso é como tudo. Às vezes é tentativa, erro. E às vezes até a tentativa fica tão gira que tu deixas pela tentativa, não é? Às vezes tu ficas pela tentativa, olha, ficou tão bom assim, já nem vou tentar mais. Isso acontece muito nos teus processos criativos. Acontece bem. E nem toco mais. Tipo, viste e pensaste, olha, ficou fixe. Deixo inacabado. Porque gostei daquele erro, ou gostei, percebes? E depois se as pessoas gostarem, ainda melhor. É um plus, é mais um. E como é que é o teu processo criativo? Porque lá está, e eu vou dar aqui um exemplo. Porque é que eu imaginei-te, não é? Eu comecei a desenhar um ângulo na minha cabeça, o teu processo criativo. E eu imagino-te um gajo, e não sei se isto é real, agora vais-me dizer se é, se não. Pá, que sentas-te na tua secretária ou até vais dar um passeio sozinho e estás a pensar nas tuas merdas, tipo, na tua cabeça, e depois começas... Porque eu acho que tu tens mesmo que ser tipo um filósofo. E eu quando digo filósofo, não digo filósofo, mas tu tens que passar muito tempo contigo mesmo, meu. E tu tens de ser uma pessoa muito bem resolvida e muito conectada com aquilo que tu sentes para poderes criar a arte que tu querias. Isto é a minha opinião. Porque vou-te dar um exemplo de uma frase que eu ontem li da tua autoria. Não fiques à espera, porque quem só à espera te faz ficar. Isso. Isto, pá, são muito poucas palavras, como a maior parte da tua arte. A cena mas isto diz muita coisa. Estás a ver? Está muita história aqui. Yeah. E às vezes eu gosto quando as pessoas às vezes não só estão lá e não gosto que estejam lá e deem o gosto e partilhem, não sei o que só. Eu gosto que as pessoas tentem perceber através de poucas palavras, não é? O que é que aquilo quer mesmo realmente dizer. Isso faz mais, para mim faz mais sentido do que ou só estar a partilhar, ou só não gostei, ou não sei o que, percebes? Isso faz mais sentido às vezes. Porque há imensas frases em que eu tenho alimado e tenho reduzido até ao ponto em que estão ótimas para ser partilhadas. E muitas delas, por exemplo, sei lá, vou dar agora uma. O bom das coisas más é que elas não duram para sempre, não é? E há pessoas que pensam, realmente faz sentido. Porque é mesmo isso. As coisas más não vão durar para sempre, meu. É como as coisas boas. É deixarmos, não são é? Ciclos, não é? A vida são ciclos. E há pessoas que pensam que as coisas mais vão durar para sempre e ficam assim, estou mal, não sei o quê. Pá, estás mal, ok, mas não vai durar para sempre. Se tu quiseres, não vai durar para sempre. Mas a minha pergunta é como é que tu és efetivamente um gajo conectado contigo mesmo? Como é que Gosto de... Imagina, eu não consigo dizer como é que é um dia na minha vida, porque eles são muito diferentes, independentemente de estar a criar ou não. Okay. Sabes? Mas um dia que esteja a criar, por exemplo, estou hoje estou lá no estúdio e tal, e estou a rever ideias, e vou pegar numa ideia e começo a criar, e estou naquele processo, de estar a criar, e não estou a pensar em mais nada, estou só ali, no meu mundinho, a criar, trocar uma palavra aqui, trocar aquela, depois ir buscar, se calhar aqui faz sentido este objeto, porque este objeto vai ainda puxar mais a ideia que eu quero para esta ideia que estou a partilhar com uma palavra, se chegar a 3, um exemplo, não é? E há pouco tempo dei muito houve um trabalho que eu fiz muito em cena dos bombeiros, por causa da coragem, neste período
de calor e de processo de sempre aquela coisa dos incêndios, que é uma fase sempre muito a mãe, não sei o quê, eles trabalham imenso, então achei que os bombeiros, a palavra ideal para eles é a coragem mesmo. E então eu fiz aquele texto de coragem para os que agem com cor. Com uma palavra tu consegues criar um texto que realmente reflete aquilo que aquelas pessoas que são incríveis não o fazem, né? Isso para mim é um trabalho que se calhar poucas pessoas acham que aquilo é fixe, ou acham que aquilo tem brilho. Para mim tem, porque eu adoro aquilo. Adoro, através de uma palavra, conseguir criar um texto que reflete aquilo que aquelas pessoas fazem, né? Mas, fazem por nós todos, na verdade. Há pessoas que valorizam aquilo e dizem, fogo, realmente o Ângelo caprichou aqui. E outros dizem, isso porcaria mais grande, tipo, qualquer uma pessoa faz isso. Já percebi, mas tu tens... acho que tu queres sempre... Há sempre uma mensagem que tu queres passar. Sim, isso é... A cena ideal é conseguires transmitir alguma coisa e que acrescente alguma coisa, não é? Mas lá está, como estava a referir há pouco, há de haver alguém que se vai identificar com aquilo e vai acrescentar algo a alguém. Se calhar a taxa pode ser menor daquilo que a gente pensa, não é? Certo. Isso é tão borrifante. Mas se houver alguém já é suficiente. Já fico feliz, estás a ver? Porque se eu me identifiquei com aquilo, haverá alguém que provavelmente se pode identificar. E é este conceito de tu ou estás a criar e divulgares aquilo que tu gostas de fazer que faz sentido hoje em dia, percebes? E não de, como eu estava a referir há pouco, vou criar isto porque aquela pessoa me disse que aquilo ia funcionar. Já estás a fazer o que aquela pessoa te disse e já não és tu que estás a fazer. Tu és um homem que, pá, lá está, volto a referir, eu acho que tens, acho não, dá para perceber, tu tens de ser muito seguro de ti mesmo. Muitas das vezes em entrevistas tu até usas a palavra fofinho, porque sabes que às vezes fazes textos fofinhos. Pá, e eu não sei se tens essa noção, mas isso para um homem de 40 anos, dizer a palavra fofinho, como quem diz água, tipo, tu dizes com muita naturalidade. Claro, eu próprio, se calhar, tinha reservas, agora, depois disto e de te ouvir, acho que menos, de utilizar a palavra fofinho em público, estás a ver? E é fofinho. Os trabalhos são fofos, meu. As pessoas, eu acho que alegram as pessoas, e é um termo que acho que hoje em dia, tendo 60 ou 80 anos, eu vou dizê-lo na mesma, meu. Porque eu acho que aquilo é aquilo. Estás a ver? Mas é uma palavra mais... isto poderia afetar a masculinidade de muitos homens, é isso que eu quero dizer. E o que eu queria perceber é, isso vem de um Ângelo que é, pá, sempre foste assim, estás-te a cagar? Sempre. Ou achas que, tipo, o teu pai é uma pessoa... Escrevo sobre isso. Aquela cena que estavas a referir há pouco, e há um texto que eu digo bastantes vezes, que é, não penses no que os outros pensam, faz só. Né? Isso faz todo o sentido. Tu também podes, lá está, tu hoje estás a criar isso, voltando à tua nova plataforma e à tua nova ideia, vou estar a introduzir isto outra vez. Na boa. Mas se tu fores fazer aquilo que tu realmente gostas, não é? E estás ali a falar para o TikTok e não sei o quê, se começares a criar esses entraves, deixas de ser tanto tu, percebes? Se eu acho que é na boa estar a dizer que o meu trabalho é fofo, ou fofinho, ou whatever, eu digo-me, não tenho qualquer problema. Por muito que as outras pessoas possam dizer isto ou aquilo ou outro, eu não quero saber sobre isso, meu. Eu quero é saber sobre mim e sobre o meu trabalho, estás a ver? Não é? E isso é que faz sentido. Top. Mas achas que isso foi uma coisa que tu desenvolveste sozinho? Sozinho. Ou veio muito de casa? Tipo, o teu pai é uma foi pessoa... sozinho. Foi sozinho. Foi sozinho. Eu acho que faz todo o sentido hoje em dia sermos o mais originais possíveis. Isso hoje, para mim, faz todo o sentido. No mundo de... acho que não devia dizer isto. Mas porquê? Porque não devia, as pessoas vão... Para nós estás tu, estás a ver? As pessoas... Deixa as pessoas, meu. Se és tu. Então diz tu. Não é? Porque não são as pessoas que vão chegar lá. As pessoas não... Lá está. As pessoas vão estar sempre presentes na tua vida. Umas vêm, outras vão. Mas tu vais continuar a ser tu. Percebe? Yeah. Tu é que sabes aquilo que queres que tu sejas. Ou que sejas relembrado. Não é? Pá, há muitas pessoas que dizem assim, eu gostava de ter um nome meu na rua um dia. Ter uma rua com o meu nome. Ou ter não sei o quê. Não é? Há muitas pessoas que têm essas coisas de... Não é? Um objetivo. Têm certos objetivos. Quando tu começas a pensar nos objetivos mais do que aquilo que tu fazes, é melhor tu fazeres e depois acontecer de forma consequência e tudo bem. Como a questão dos números, mais uma vez, voltando, nós andamos aqui... Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, ninguém morre por isso. Tentaste. Eu acho que o experimentar é bué de importante. Exatamente. Hoje em dia vale mais a tentativa do que os objetivos. E o meu objetivo é este ou aquele ou outro. Eu hoje, vou-te ser sincero, não tenho objetivos. Vou fazendo. Estás a ver? Vou continuando a fazer. Até onde me levar, me vou. Há de haver um dia que se calhar...
vou achar como tu disseste, vou achar tipo, olha, a minha fase de divulgar Another Angel acabou. O Another Angel continua, mas a fase de divulgar acabou. Isto é um capítulo, encerrei o capítulo. Vou continuar a fazer cenas, agora faço cenas mais para mim, ou vou de vez em quando escrevendo e lanço alguma coisa, um livro, uma coisa mais palpável, percebes? São capítulos, como tudo, não é? Porque há uma frase, para embrulhar isto, que há uma frase que eu gosto muito e que penso muitas vezes, que é, não é fixe não agradar os outros. A frase não é assim, mas tipo, adaptei. Sim. Não é fixe não agradar os outros, mas acho que deve ser mais insuportável ainda não seres tu próprio. E é. Para mim é. Para mim também. Porque é como tudo, não é? Como tudo na vida. Hoje estamos aqui, hoje todo o trabalho que eu divulgo, todo o trabalho que tu vês no Another Angel é trabalho que eu gosto. Nunca houve nada que eu não gostasse ou que tivesse feito só para agradar alguém, percebes? Está ali porque para ti faz sentido estar ali. Faz sentido e fui eu e gosto de tudo o que está ali. E é tudo, seja fofinho, não seja, há uns mais do que outros, não sei o quê. É aquilo, estás a ver? É o que é. Não há nada que, percebes? Eu sinto que hoje, se tu fores autêntico, melhor ainda. Ganhas pontos com isso. E as consequências todas aparecem mais rápido. Tanto que tu, embora, além de teres todo esse trabalho publicado com o que te identificas, depois também tens o inverso, que é, tu tens muitos trabalhos que já desenvolveste e que não lançaste. E que estão lá. E se calhar há uns que vão fazer bué de sentido de serem lançados. Sim, sim. E há uns que as pessoas, atenção, e há uns que as pessoas se calhar não vão compreender tão bem naquele momento em que, porque isto, por exemplo, o ano inteiro, não é? Tens fases e fases em que faz sentido divulgar sobre certas coisas e outros não. Porque também tu te moldas um bocado à base do que vai acontecendo no mundo, não é? Uhum. E tu achas que se calhar aquilo não faz muito bem sentido, aquele tema não faz muito bem sentido estar a mandá-lo agora. Então tu muitos deles vais gerindo, fazes um bocado de marketing também. É como tu referiste ainda há pouco, acho que estavas a falar, todos os criadores de conteúdo tinham que fazer um bocado de marketing, não foi? Disseste qualquer coisa assim? Sim. E tu tens de ser um bocado isso também. Inconscientemente fazes um bocado de marketing ao teu trabalho. Divulgas coisas que achas que vai resultar melhor do que outras, mas que tu gostes. Isso é que faz mais sentido. O timing é importante. Exatamente, também. Isso és tu que geres, porque o trabalho é teu. Como é que tu defines? É uma avaliação muito pessoal, não é? Sim, fazes uma avaliação. Olha, neste momento o meu mood está este, o meu mood é este e o mood geral das pessoas é este. Mas se calhar não faz sentido estar a mandar o meu mood este, vou mandar mais este, que acho que faz mais sentido. Também é um mood que eu estou fixe, estou confortável e acho que as pessoas vão se identificar mais. Então vais mandando. Yeah. É um bocado por aí. Top. E eu sei que tu já respondeste a isto muitas vezes, mas também disseste que a tua perspectiva sobre a tua resposta vai-se moldando com o tempo. E eu quero perceber, tu nasceste, o Another Angel foi um projeto que nasceu sem cara, faceless, e não sei quanto tempo depois tu decidiste associar-lhe uma cara. Sim, foi muito à base daquilo que eu estava a te referir há pouco. De se for para falar sobre o trabalho e falar por coisas que achas que acrescenta alguma coisa, percebes? Eu acho que nesta conversa se calhar há alguma coisa que vai acrescentar a alguém. Sem dúvida. Portanto, acho que fez sentido. Agora, se for do género... Mas tu não sabes isso antes de aceitar o convite para a conversa. Mas tento fazer isso acontecer. Okay. E eu venho para dar essa tentativa, não é? Eu sabia perfeitamente que ias colocar questões sobre o meu trabalho, que se calhar alguma pessoa que está a tentar desenvolver também o seu trabalho, se calhar vai se identificar e vai dizer assim, fogo, olha, ele disse que isto é mais importante do que isto. Se calhar isto vai não ter estas distrações, vai-me ajudar a focar mais no meu trabalho. Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo. E acho que faz todo o sentido essas pessoas levarem-se para esse caminho, não é? E se calhar aquilo vai dar um input fixe àquela pessoa, que está ali meio, estou distraído com isto, estou distraído com aquilo, se calhar começa-se a focar mais naquilo que faz sentido. E daqui, se calhar, adquiriu alguma coisa, não é? Sem dúvida. Sabes que é engraçado, porque recentemente lancei uma... Aliás, eu mandei-te print screen disso. Eu lancei uma caixa de perguntas no Instagram a sugerir à malta a pedir à malta para me sugerir convidados e tive pessoas a dizer Another Angel. E foi engraçado porque já estávamos a agendar episódio. Foi incrível. Fixe. Ou seja, eu acho que as pessoas têm esta... identificam-se contigo, querem saber mais sobre. Se isso faz bem a essas pessoas, eu terei todo o gosto em aparecer. Agora, lá está, é como eu te referi há pouco. Se fosse só para aparecer por aparecer, e se não acrescentasse nada, ou se fosse, imagina, olha, vem cá para falarmos sobre
coisas, ou coisas mais polémicas sobre a vida de outras pessoas, não sei o quê. Vem aqui falar sobre o processo da Joana com os Anjos, que já dizias-me, pá, a campanha não faz sentido, não é? Tipo, não vou, para além de não ir acrescentar nada, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E há coisas em que temos que saber dizer que não. Isso também é bem importante. Sobre certos, hoje em dia, tu se reparares bem, toda a gente tem uma voz ativa em certos tópicos. A guerra na Ucrânia, não sei o quê, está sempre... Há bué de pessoas que sabem de tudo e percebem de tudo e não sei o quê. Há coisas, Ricardo, que eu não sei e nem tenho... Pá, como é que eu ia te explicar isso? Nem tenho capacidade sequer para chegar ali e falar sobre. Sabes? Não é a minha cena. Não é a tua cena. E há temas e assuntos que não são do nosso interesse e nós não temos nem devemos forçar. Mas há pessoas que são camaleão e pensam que sabem tudo e estão ali a opinar sobre tudo. Não é? Isso é bué da mal, porque depois há pessoas que seguem essas pessoas que vão acreditar naquilo. E depois há outras pessoas que são formadas em coisas específicas, que levaram a vida toda e não estão a ter, lá está, essa exposição que deveriam. Uhum. E o mal no digital está muito virado para aí, às vezes. Percebes? Yeah. Nada contra essas pessoas. As pessoas podem fazer o que quiserem. Cada um... Mas é a realidade, meu, sabes? E é isso que me deixa um bocado às vezes. Porque é como tudo. Eu hoje em dia vejo isto um bocado por esta forma. O digital é uma coisa em que tu podes ir lá e dizer o que te apetece, meio que, né? E as pessoas apanham aquilo como quiserem, né? E tu podes simplesmente estar ali e opinar sobre, ter a tua opinião, não é? Baseada sobre factos que tenhas ou não sei o quê, e dar ali a tua opinião. Há muitas pessoas que dão opinião só porque, não é? Não têm fundamentos, estão ali, eu vou dar a minha opinião e estás a ver? Não é? Comentários de Facebook é tipo... Não, mas é. Escreve. Há coisas que eu fico surpreendido que isso com certos tipos de opiniões que ficas surpreendido, pá, e ficas do género, como é que és capaz de dizer isto? Meu? Assim há queima-roupa, não é? Eu, por exemplo, vou dar mais um exemplo. Coisas que eu não gosto. Tu tens coisas que não gostas, eu tenho coisas que não gosto. Yeah. E no digital às vezes aparecem-te coisas ou recomendadas, não sei o que nem gostas. Eu não vou lá, percebes? Tu passas sequer, à frente. Eu nem vou lá. À frente, eu nem vou lá. Há pessoas que vão lá, param, comentam, estão lá, metem o seu pozinho negativo ali e está tudo bem, percebes? Isso acontece também nas tuas DMs. De certeza que já tiveste pessoas a dizer tipo, isto é uma merda. Claro, e muito mais. Eu não consigo perceber como é que há pessoas que perdem tempo. O tempo hoje é precioso. A vida é tão boa, meu, para ser bem vivida. E como é que tu perdes tempo em ir lá só mesmo... Dizer tipo, isto é uma merda. Eu também não entendo. Para as pessoas que estiverem lá em casa a ouvir isto, e pessoas que não... Pronto, que, possivelmente, não sei se vais ter haters ou não. Mas se tiveres, meu, os haters que peguem numa toalha, vão para a praia, aproveitem o bom tempo, meu. Não percam tempo a vir... Pá, isso é desperdício de tempo. Concordo. Quando eu não gosto, eu nem vou lá sequer. Yeah. Às vezes, tu meio que... O digital mostra-te coisas que tu às vezes não queres, sugere-te coisas e tu... Mas eu passo à frente, a cena é essa, tipo, eu não preciso de investir tempo, porque é isso, para mim o tempo eu vejo como O tempo é precioso. É precioso, meu. Esquece. Eu não vou estar a investir o meu tempo em merdas que não me acrescentam. Hoje em dia é... Imagina, a televisão hoje dá-te 300 canais. O Instagram hoje dá-te milhares de pessoas a sugerir. É tudo e mais alguma coisa, se tu fores ver bem. E se tu não souberes aquilo, se não souberes só ir à procura daquilo que gostas, já é bué de tempo que tu perdes aí. Agora, imagina, além daquilo que tu procurares aquilo que tu gostas, e já à procura daquilo que também não gostas, ou estás naquilo que não gostas, e em vez de perder tempo em mostrar à pessoa que não gostas daquilo, estás a ver o tempo que as pessoas perdem aí? Não percebo. Não percebo, é bué. Tipo, é incrível. Eu não consigo perceber como. Mas isso por acaso é um comportamento do ser humano que me fascina. Pois é. Eu acho que lhes faz bem. Acho que a única coisa que lhes faz bem a essas pessoas é estar ali e dizer que não gosta. O não gosta para ele é a felicidade das outras pessoas que gostam e percebes? Mas sabes que eu acho que isto depois acaba sempre no mesmo sítio, que é o amor próprio. A pessoa para estar a fazer isso tem que estar muito mal, muito desconfortável consigo mesmo ou com alguma situação específica da sua vida para ter essa... E há pessoas más, Ricardo. Há pessoas também, que... E há pessoas que... um bocado ingênuo. E há pessoas más. Há pessoas más. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Eu, quando não estou bem, não quero que o outro também não esteja bem. Percebes? Yeah.
Ou quero-te ver bem, mas nunca melhor do que eu. Também tens essa. Mas há pessoas que é complicado, pá. Há pessoas que quando tu estás bem e aquela pessoa está mal, aquela pessoa que está mal quer que tu estejas mal também. Verdade. Isso é infeliz, mas é assim, percebes? É muito triste. Imagina, se tu estiveres bem, eu fico feliz por estares bem. Percebes? Porque eu vou-me esforçar para estar bem também. Yeah. Percebes? Isso é o que mais me importa. Eu não quero saber como, mas vou-me esforçar. Percebes? Para estar bem também. Através do meu caminho. Não vou procurar o teu, nem procurar o do outro. Eu hei de ter o meu caminho para também estar bem, percebes? Agora, aquelas pessoas que não conseguiram encontrar esse caminho e que estão mal, também querem que tu venhas para o mesmo caminho. Yeah. É que eu estou no buraco, ele também vai para o buraco. Há pessoas assim, infelizmente. Infelizmente é. Última pergunta que te quero fazer antes de avançarmos para notas finais. Tu já falaste também disto numa conversa, eu achei um tema interessante. Sobre os holofotes. Sobre tu atinges um certo sucesso, não é? Yeah. Começas a ter uma determinada atenção, holofotes sobre ti, e depois muitas destas pessoas às vezes acho que se iludem com este mundo que é o digital, ou ser o conhecido, o influencer. Isto é um tema bem delicado. Os egos. Porque os números sobem à cabeça das pessoas. Tipo, e tu parece-me, e eu acho que posso dizer agora com alguma propriedade depois de estar aqui 2 horas, não sei. Quase, às 2 horas sentado contigo, dizer-te que és um gajo muito pé no chão. É muito agradável estar aqui contigo, não te vejo... Eu sou a mesma pessoa... Zero cagança. Eu sou a mesma pessoa... Se me conhecesse já 10, 15 anos atrás, irias perceber que eu sou a mesma pessoa que igual. Percebes? Porque para mim o digital é apenas um digital. Mas a pergunta... Okay. Deixa-me só lançar a pergunta. Como é que foi para ti lidar com isso? Tipo, como é que geriste? Porque lá está. Eu sinto que... Isto dos números, não sei o que, isso foi uma coisa que apareceu na vida, as pessoas já existiam e aquilo apareceu, mas não é por aquilo ter aparecido que vais ter que mudar a tua existência, a pessoa que és em si, percebes? Há pessoas que conseguem mudar isso, porque vivem mais a vida digital do que a vida analógica, estás a ver? E isso é muito complicado, teres certos tipos de conversa com certas pessoas é muito difícil. Não sentes que às vezes as pessoas... Ricardo, diz-me. Deixa-me te interromper, que acho que é a melhor interrupção que eu te vou fazer hoje, e peço desculpa por estar a fazer. Força! Eu já estive num evento onde houve uma pessoa que não deixou sentar outra por causa de números. Percebes? E isto foi a coisa mais chocante que eu já vi até hoje. E eu disse ao rapaz, então rapaz, o que é que se passa? Aquela pessoa disse-me que... Perguntou-me quantos números é que eu tinha, que Instagram é que eu tinha, e não me deixou sentar naquele nicho. Eu disse, pá, senta-te aqui. O rapaz, naquele dia... Prontos, o rapaz mandou-me uma mensagem, já foi há uns anos, mandou-me uma mensagem, não sabia que eras assim, não sei o quê. Eu sou assim não, meu. Eu sou igual a ti. Independentemente dos números, eu sou completamente igual a ti, meu. Completamente. Eu vou bater a mesma bota com tu, vou ser a mesma pessoa, igual a ti, meu. Eu não sou mais que tu, nem tu mais que eu. Somos iguais. Mas o rapaz sentiu na pele naquele dia que ele era inferior àquela pessoa só por causa de números. Isso é bué triste. Mas também o fizeram sentir-se assim. Yeah. Isso é mau. Bué da mal, meu. E acredita, hoje em dia há certos nichos, independentemente da coisa, há certos nichos que tu não consegues te introduzir porque não tens números. Mas sabes o que é que eu acho? Yeah. Eu não sei se tu concordas comigo. Pá, e eu felizmente não só comecei este projeto com alguma maturidade, já adulto, não é? Comecei isto com 31 anos, não interessa, mas já tinha mais de 30, acho que isso é importante. Nunca é tarde, meu. Nunca é tarde, não, mas estou a dizer a maturidade e a forma como olho para as coisas é diferente de quando tinha 20 anos, naturalmente. Pá, e também tive a sorte, ou o acaso de vida, de eu conhecer algumas pessoas influentes no meio, mesmo influencers, atores. Sim. Epá, e como convidado já presenciei antes de ter o podcast alguns desses eventos. E as pessoas acho que não têm noção, às vezes, do ambiente que é certos e determinados tipos destes eventos. Não é o glamour que principalmente em Portugal, não é o glamour que as pessoas às vezes imaginam que é. E eu tenho muito essa perspectiva. Man, eu vou falar contigo, Ângelo, ou com a Cristina Ferreira, ou com o Cristiano Ronaldo. Admito que com o Cristiano Ronaldo eu ficaria um pouco emocionado porque eu sou mega fã. Ok, admito. Mas acredito que ele seja mais humilde. Eu vou dizer, o Cristiano é mais humilde do que muitas pessoas com 10% dos números que ele tem.
Interrompi-te e interrompi mal. Yeah. Acreditas? Acredito. Digo-te mesmo. Não tenhas dúvida. Mas é isso. Eu também não consigo perceber. Há pessoas com 100 mil seguidores que são mais arrogantes que o Cristiano Ronaldo e menos humildade que o Cristiano Ronaldo. Conheço. Sabias? Acredito. Prontos. É o que é mesmo. E em certos eventos, em certas coisas, tu percebes que aquela pessoa, aquele mundo digital subiu à cabeça daquelas pessoas. O que é uma estupidez. Porque hoje estás aqui, amanhã não estás. E acima se o Instagram acabar, o TikTok acabar, há pessoas que vão passar mal. Percebes? E é perigoso para a tua cabeça, porque mesmo aquela dissociação de que falámos no início, do artista e da pessoa, ou seja, do Ângelo Raimundo e do Another Ângelo, no teu caso, acho que as pessoas depois vivem através da imagem delas na internet, sabes? Pensam primeiro... Vou dar um exemplo. Isto aconteceu na vida pessoal. Uhum. Eu tive recentemente uma chatice com uma pessoa, um desentendimento, uma zanga. Okay. Essa pessoa deixou de me seguir e depois nós fizemos as pazes e ela voltou-me a seguir. Ou seja, o que eu te quero dizer é... Assim que eu saí ao pé dessa pessoa, ela deixou de me... E por cima foi profissional. Isto foi uma zanga profissional. Foi um desentendimento profissional. Okay. A pessoa zangou-se comigo e antes sequer de tentar tipo, resolver as coisas, porque pá, tínhamos uma relação cordial, deixou de me seguir. E depois quando fizemos as pazes, quando eu não é um espanto que eu recebi a notificação de pessoa X começou a seguir-te. E eu pensei, mano, esta malta vive dentro do telemóvel, estás a ver? Sim, há muita gente que vive mais o digital, como te referi há pouco, do que a vida real. O problema aqui é, eu te referi já isto em conversa, que é, se o digital acabar, o Another Angel vai continuar a existir, porque eu vou continuar a fazer aquilo que gosto. Não foi o digital que me fez fazer aquilo que gosto, percebes? Agora, há muita gente que vive muito digital. E se ele acabar, eu não sei o que é que essas pessoas vão fazer. Dentro desta bolha que criaram. E às vezes nem é o que vão fazer. A mim preocupa mais aquilo que eles acham que vão ser. É o senso de identidade própria, sabes? Uhum. Nós não somos, tipo... Man, Epá, eu já conheci pessoas e pessoas. Atenção, também eu já conheci pessoas que são grandes, pessoas ou que estão são muito conhecidas, não é? E que pá, são impecáveis. São pessoas que surpreenderam-me pela positiva. E pessoas que já convidei ao podcast e por aí fora. Felizmente sempre tive casos de pessoas pá, que fiquei tipo, ainda ganham mais pontos, ainda ganham mais a minha admiração, por exemplo, percebes? Tive agora a Vera Moura, tive a Joana Ribeiro, pessoas que eu fiquei, uau, estas pessoas ainda ganharam mais no termo de admiração, porque são pessoas mesmo impecáveis, percebes? E são pessoas super conhecidas, atenção. Certo. Mas existem pessoas com menos conhecidas que estas pessoas que julgam-se mais, não sei porquê. Percebes? E tu ficas um bocado tipo, ok, é o que é, não podes fazer nada sobre isso, mas consegues perceber que aquilo não faz sentido, não é? É perigoso, é um caminho perigoso. Enfim, Ângelo, estamos a chegar ao fim. Eu encerro sempre com duas perguntas. Boa. Que é, a primeira, eu tenho uma playlist curada por todos os meus convidados e vou-te pedir uma música para adicionares à playlist, e é uma música que pode ser a tua música de vida, a tua música favorita, uma que faça sentido nesta fase da tua vida, o que tu quiseres. Ok, uma música para acrescentar à playlist? Uma música que te descreva, ou não, uma música. Estou a ouvir tanta coisa neste momento, é difícil escolher uma, porque estou a ouvir mesmo muita coisa. O que é que eu poderia aconselhar? Estou a ouvir mesmo muita coisa, pá. Eu estou a ouvir todos os tipos de música. Deixa-me ver o que é que eu te posso aconselhar aqui. Deixa-me ver no telemóvel, se calhar é mais fácil. Força. Vou recarregar o telemóvel. Sabes que depois eu faço sempre um post com... Eu faço sempre um post com uma Polaroid que vamos tirar a seguir, e o post acompanha dessa música que o convidado escolheu. Pá, imagina, nessa playlist tem de tudo o que tu possas imaginar. Estou a ouvir mesmo muita coisa. Olha, Slow Emotion Replayed do DD também é muito fixe. É um tema interessante. Não conheço. É fixe. É uma música já tem algum tempo, mas é fixe. Ok. É interessante. Se quiser, depois passo. Boa. Uma música tranquila.
Nice. Não vai descrever porque é uma das que ouvi recentemente, por exemplo. Sim, não tem que te descrever. É uma música. E a última pergunta é: qual é que é a tua next stop, a tua próxima paragem? O que é que temos no forno aí? Projetos? Projetos. Olha, vou ter agora uma cena interessante no Nascentes, que é um festival ali nas Fontes, em Leiria. Está toda a gente convidada. É um festival muito agradável, no meio da natureza. Pessoal, organização incrível, artistas incríveis, independentes, tudo e mais alguma coisa a acontecer. Então vou ter algumas peças espalhadas pelo festival. São coisas novas. E vai ser de 2 a 6 de julho. 2 a 6 de julho? É assim o mais próximo. Okay. E é o Nascentes. 2 a 6 de julho, nós estamos em que dia? Este episódio provavelmente 27. já só sai. Já não sei se sai a tempo das pessoas irem. Ok, mas pronto, é só para te dar a nota que é um dos festivais interessantíssimos. Assim, depois de julho tem ainda mais uma outra coisa. Mas pronto, essa é assim a que me estou a lembrar agora, porque estamos já a acabar as coisas, portanto. Ok, boa. Pronto, e eu vou encerrar com uma nota muito pessoal hoje. É a primeira vez que faço isto. Mas faz-me sentido fazê-lo, porque soube ontem que perdi um conhecido. Ele não era meu amigo próximo, mas foi uma pessoa com quem partilhei muitos momentos no secundário. Ele estudava na mesma escola que eu. É uma pessoa que era conhecida de todos nós, amigos, em Coimbra. Faleceu num acidente de trabalho, deixou 2 pequeninas. E ao preparar-me para este episódio, vi uma frase tua que me fez muito sentido. Eu além de o querer homenagear neste episódio, ao Paco, ao Francisco, e mandar um beijinho à sua família. Condolências à família. Deixar esta frase no ar que deu muito que pensar, porque a vida realmente é um sopro. Nós estamos aqui, isto é uma passagem. Sem dúvida. Acaba muito depressa, de uma forma às vezes muito injusta, mas a vida é injusta. Às vezes não há mais vezes nenhumas, por isso aproveita. Quero encerrar assim. E é isso. Ângelo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Foi super obrigado, fixe. muito fixe. Está feito.